Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Meu nome é Maicon Gerardi e eu sou o host do podcast Jornada Cast, um podcast que conta a história de uma figura incrível da tecnologia. Hoje, mais especificamente, eu estou com o Glauber Barbosa. Eu trabalhei com ele na DBC Company. O cara é incrível e ele tem aí uma experiência de 8 anos, não é um mês no dois, é 8 anos. O cara tem uma bagagem de conhecimento muito, muito grande para passar e a experiência toda dele ele vai contar aqui na íntegra pra gente, como que foi essa história toda. Eu quero saber essa história toda, hein, Glauber? E ele é tech lead hoje, tá? Já atuou em mais de 14 clientes. É isso, Glauber. Seja muito bem-vindo, Glauber. Fica à vontade, se apresenta pro pessoal e vamos nessa, mestre. Isso aí, brigadão, Maicon, brigadão pelo convite mais uma vez. E bora lá. Top demais, cara. Eu que agradeço a sua participação. Você é um cara incrível, uma pessoa que eu admiro muito pela força de vontade, pelo seu trabalho, que é impecável, pela sua parceria. Então, muito honrado de estar com você aqui hoje. E para começar, né? Para começar a nossa conversa, eu queria perguntar para você. Cara, como tudo começou? Aquela era uma vez. Como começou? Como que o Glauber começou a se interessar pela área de tecnologia? Como que foi isso? Desde, pode, cara, ir lá desde de berço mesmo, cara. Eu comecei a brincar com, não sei, conta a sua história do começo. Fica bem à vontade, cara. Como que o Glauber começou a se interessar pela área de tecnologia? Show de bola. Eu, hoje em dia, tenho uma visão e talvez uma crença, né, que algumas coisas na nossa vida, elas acontecem como se fosse um presente. Então, nós recebemos alguns presentes na vida e cabe a nós a gente seguir por esse lado ou não, né? Dando um contexto, assim, mais do início da minha história, até uns 12 anos eu morava no interior, bem interior, onde tinha vaca, cavalo, galinha, tipo, interior de verdade, sabe? E a minha visão era essa, de uma pessoa do interior. Quando eu tinha uns 12, 14 anos, mais ou menos, a gente se mudou para uma parte onde não era tanto interior, mas não é nada perto de cidade, né? O que mudava, assim, é que tinha mais casas, tipo, casinha um do lado da outra, e o interior não, era mais sítio, né? Era um sítiozinho aqui, aí um do lado, aí andava mais, era outro sítio, assim. Então, não era tão mais interior e a gente não tinha galinha, gado e por aí vai, né? E ali, eu fiquei, sei lá, até a oitava série. E aí, na oitava série, tem uma decisão que a minha mãe tomou que é fenomenal e eu tenho tudo a agradecer por ela. Todas as decisões que ela tomou enquanto eu não sabia decidir por mim, né? E ela tinha a visão que quem ficava lá no interior, vou colocar assim, não evoluía. Porque aqui era um lugar, lá era um lugar mais pacato. Então, qual foi a decisão dela? Não, eu vou mandar meu filho para estudar em Porto Alegre, né? Vou mandar ele estudar na cidade, porque lá ele vai aprender coisas novas, lá ele vai, cara, ele vai para a cidade, né? E aí que começou, acho que o início de uma grande jornada para o Glauber e uma nova descoberta, né? Porque vamos lá, quando eu morava lá, a visão que eu tinha era, pô, tô indo para cidade grande. Então essa visão, porque quem mora no interior, cara, é aquilo ali que tu tem, entende? Tu não tem uma visão, tipo, não existe prédio, não existe, é, sei lá, é tudo casinhas, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar em Porto Alegre, uma escola bem conhecida até, que se chama Júlio de Castilhos. No início, minha mãe tinha alguns receios, né? Devido ao histórico que tem nessa escola e tudo mais, aquilo. Mas aquela decisão foi um marco muito decisório, decisório, e muito importante na minha vida, porque ali eu comecei a aprender um novo passo da vida. Eu comecei a sair daquela parte lá do interior, comecei a aprender, vim para a cidade, enxergar coisas novas e por aí vai. E como é que foi pra ti isso, mestre? Tipo assim,
Porque eu imagino que. Porque eu também fui sair do interior e fui depois para outras cidades maiores. E também foi um. Uou, como é que foi pra ti isso? Tipo, quando chegar na cidade maior, né, do que você era acostumado e ver tudo aquilo ali novo e tal, como é que foi pra ti essa experiência, assim? No início, eu achava bem, não vou dizer estranho, mas é, era um pouco desafiador, digamos assim, né? Porque é tudo novo, tudo diferente. Eu não sabia o que esperar, não sabia o que iria acontecer, então tinha uma parte do medo ali que é Mas você medo e foi, dúvida, tu foi sabe? sozinho pra lá ou como é que foi esse rolê? Não, pegava o ônibus todo dia da manhã, né? Aí o ônibus, ó, de onde eu morava, os ônibus eles sempre eram de 1 em 1 hora. Então, uma em 1 hora, 1 e meia, mais ou menos, que levava. Então, eu tinha que acordar cedo, Uhum. era 5h50, te passava o ônibus na parada, eu tinha que estar já na parada para vir para cá. Chegava umas 7 e pouca. Depende do horário que eu pegava o ônibus, ele levava de 1 hora e meia a 2 horas. Uma média, Uhum. assim, dependendo do trânsito e tal, como funcionava. Então, eu sempre chegava na escola cedo, chegava às 7 horas, 7 e pouca. Era um dos primeiros a chegar na escola. E Uhum. era um dos últimos a sair. Porque a minha aula terminava perto do meio-dia e meu próximo ônibus era só 1h15. Uhum. Então, tipo, eu ficava do meio-dia até 1h15 ali na escola, Tu era tipo certo? um nerd E. forçado, pô. Tinha que ficar obrigatório ficar na escola. Não, o que que aconteceu, né, no início? Pô, chegava cedo, beleza, não tem nada, não tem muito o que fazer, né? Então, chegava na escola, daí era até fechada a escola ainda, né? Eles abriam depois a escola. E aí, quando eu saí, assim, eu me lembro até hoje, eu saí da escola e aí eu fui pro portão da frente, tinha um coreto ali, onde o pessoal ficava e tudo mais. E na época eu olhei para aquilo, e aí eu já tinha, na época eu tinha aprendido alguns termos que eu não conhecia lá, né, do interior. E aí eu Uhum. enxerguei, tinha uma visão, assim, bem nítida, que era pro lado esquerdo, tinha os chunchá, né, e aí pro lado direito tinha os otaku. E eu olhei, assim, eu olhei para um lado, meu Deus do céu, mano, o Onde que que eu eu vou tô? fazer agora? Porque eu não tinha. Pô, onde que eu vou me encaixar, entende? Qual que é a E minha aí, na tribo, época, né? qual que é minha tribo? E aí, na Uhum. época, daí eu olhei pro Chunchá assim, pá, aqueles ali parecem muito brigão. Ah, não é minha vibe. O que que Aí é eu o olhei chunchá, pro tipo, eu não sei, tipo, Chunchá, tchá, tchum, tchum, tchá, tchum, tchum, ah, tchá, tchá. os grilos, Mas eu funkeiro da saquei. época, né? Uhum. E, e os otaku é quem, tipo, o pessoal ficava mais de preto, curtia anime e desenho, isso, aquilo. E eu Uhum. olhei, pô, mas tá, otaku, pô, já vi Naruto aqui, Dragon Ball, vamos ver quando vê se encaixa, né? Eu vou pra esse lado aqui, parece ser um povinho mais calmo e tal. Uhum. E eu acabei indo e comecei a pegar amizade com o pessoal, né? Fui chegando aos poucos, eu não sabia nem como chegar e fazer amizade, né? Porque era tudo muito novo pra mim, digamos assim. E aos poucos fui fazendo amizade com o pessoal e comecei a ficar ali, né? Uh, e aí isso foi o primeiro, segundo, terceiro ano. No primeiro ano eu era um pouquinho estudioso, no segundo e terceiro eu não era muito estudioso. Mas eu aprendi algumas coisas que foram fenomenais é, de vida, tá? É uma Uhum. coisa que eu aprendi ali, que, que eu não tinha essa visão. A escola ela tinha um grêmio estudantil, certo? E aí o Grêmio Estudantil ele tinha apoios políticos externos. E aí eu comecei a ter a visão o quanto que a política está dentro das escolas, ou de algumas escolas específicas, né? O Julinho na casa tem um marco histórico, tem toda uma história e tudo mais, então estava inserido ali. O quanto que tinha pessoas que sabiam se comunicar muito bem, né? E aí eu considerava elas como formadoras de opinião. E depois eu acabei descobrindo que essas pessoas elas tinham coligações a partidos, né? Então elas aprendiam muito dentro do partido político. Uma outra coisa que eu aprendi é resolver problemas de última hora. Cara, isso é fenomenal, porque o que que eu fazia, né? Eu não era um cara que eu gostava de estudar muito. Eu sempre escutava e eu conseguia só não escutar, se inscrever muito lá, fazer uma prova e dar bem. Eu sempre fui aprendendo escutando. Só que tinha muitos casos que eu não gostava de ficar ali, certo? Eu queria Uhum. ficar, sei lá, fazendo Jogando um mais bobagem, joguinho, vendo um anime, outra conversando, coisa menos aquilo. saindo, indo. Isso, a questão da escola. E aí, eu vou dar só um exemplo aqui.
Por exemplo, teve uma vez que a gente tinha que entregar um trabalho lá de literatura, alguma coisa assim, e a gente não tinha feito. E a professora entrou na sala, o nosso colega avisou, fizeram, que tinha o nosso colega certinho, né? Fizeram o trabalho. Aí era eu e um outro amigo, né? O Rodrigo. E aí a gente se olhou, a gente não fez. Vamos correr lá na biblioteca, vamos conversar com a tiazinha da biblioteca e pegar um livro e tentar fazer isso agora. E a gente era amigo, né, dessa Correria. tiazinha da biblioteca. Cara, como também ficava mais tempo na escola, acabava virando amigo de vários funcionários, né? Acabava conversando com muita gente. E aí nós fomos lá e aí a gente lançou a ideia para ela. E ela olhou, tá, mas para quando vocês precisam disso? E a gente, agora? Ah, vocês vão fazer uma redação. Agora vão ler e fazer uma redação? Caraca. Vocês não, é óbvio que vocês não vão conseguir entregar, né? Por que vocês não fazem um teatro? E a gente parou. Pô, não é uma má ideia. Tá, vamos escolher qual. Ah, vamos folhear, botar o dedo ali na folha e vai ser isso aqui. A gente folhear, era contos gaúchos, né? Que a gente ia fazer alguma coisa relacionada. A Uhum. gente folhou, um escolheu, olhou primeiro, era muito complexo. Ah, não, vamos de novo, porque assim não dá, isso é impossível. Olhou, escolheu outro, cara, fechou, é esse aqui. Mas a gente precisa de mais uma pessoa. Cara, a gente dá um jeito, vamos chamar algum colega, só dizer o que ele tem que fazer e era isso. E aí a gente. Olha, eu ensinando coisa errada, né? Hum. E aí a gente foi lá para a sala de aula, bateu na porta, E foi a assim que professora inventaram o olhou. chat GPT. Vai lá, vai E a lá. professora, ela saiu e ela olhou: não, vocês não vão entrar. Tô louco, tá quase na metade do período. Não, professora, é que tu não sabe. Nós estávamos aqui treinando porque nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos fazer um teatro. Ela olhou, teatro? Essa eu quero ver. Não, bora lá, professora. E a gente entrou, já começou a arrumar as mesas, Caraca, chamou o velho. nosso colega. Ô Maurício, vem cá. Maurício, olha só, tu vai fazer isso, isso, isso. Como assim, meu? Ô meu, só faz isso, só isso que a gente tá pedindo. Não, como assim, vocês vão fazer um teatro? Ô meu, só faz isso, depois a gente explica. Tá, mas como é que eu vou fazer isso se vocês não me explicar depois? Ô meu, é A, B, C e D. É só isso que tem que fazer. E aí ele, sem entender muito, saiu, foi lá, foi no, onde a gente pediu para ele fazer, onde ele ficar, e a gente começou a apresentar o teatro. E realmente ficou um troço muito legal, um troço Uhum. diferenciado, né? E aí Sempre na ficou pressão, tão né, bom. Robert? Sempre, sempre na pressão, assim que é bom, né? Sempre sob pressão E as coisas não, mas é funcionam. resolver problemas de última hora. Tipo, cara, tu tem agora para resolver. Como é que eu vou resolver o problema? E aí é tu pensar numa coisa fora da caixa para resolver um problema, Que da hora, entende? cara. E aí, dá E, uma, conta o teatro, conta o teatro, e, pra esse- esse pá. e aí a gente fez o teatro, a professora gostou, e aí depois os próximos, alguns outros trabalhos, ela pediu que fosse um teatro, né? Tinha alguns da turma que não gostaram, porque não gostavam de falar e tudo mais, isso, aquilo, né? Mas acabou dando muito certo. Então, esse é um exemplo, mas tem vários outros que a E a gente professora acabava curtiu, assim, resolvendo. tipo, curtiu pra caramba? Ela adorou, a gente dá nota máxima do trabalho, né? Porque é Caraca, velho. diferente, imagina, pô, eu peço uma redação, os caras me entregam um teatro, eu ia gostar no lugar dela, Uhum, com entendeu? certeza, é outra vibe, com certeza. Que diferente, cara, com certeza. E eu sempre, e por isso que até que você colocou, né? Você é tech lead, mas você se considera um ótimo solucionador, um grande solucionador de problemas. E agora eu tô começando a entender por quê, tá ficando E claro. muito Mas, isso, cara, e isso eu muito falo. disso se trouxe nessa época da escola. Porque, Nossa. olha só, o fato de eu ser preguiçoso para fazer as coisas me treinou uma outra qualidade, sabe? Uhum. Então, pô, cara, Automatizar as coisas, né? Não é que o cara é não, mas é preguiçoso, o louco cara não quer pensar, tipo assim, fazer, o cara não quer ficar fazendo rotina, coisas rotineiras, o cara automatiza isso, né? Isso aí é muito do nosso perfil, né? isso. Na real, a gente tem, nós trabalhando com tecnologia, temos um perfil preguiçoso, né? E o E a gente maior, sempre tenta achar. perdão, vai lá, vai lá. Pode, vai lá, vai lá, vai lá, vai Não, lá, os vai lá. maiores programadores são os que mais são preguiçosos, porque eles automatizam tudo que eles podem. Tem uma história, uma vez que eu compartilhar contigo, o cara, ele era programador e ele foi ser tester e ele conseguiu automatizar todo o trabalho dele, todo o trabalho dele. E aí Uhum. ele botou a rodar o trabalho e não trabalhava mais. Ele botava a rodar o trabalho dele automático, ia fazer outras Ficar coisas jogando videogame. e ficava fazendo outras coisas, vendo anime, jogando videogame.
Até que um dia descobriram, ele foi demitido, mas tu pode ver, cara, o mais. Só que o cara era puta do inteligente, porque ele automatizou todo o trabalho, toda a esteira que ele tinha que fazer, ele automatizou. Então é muito, assim, programador, foda, ele tem que saber pegar aquelas rotinas mais custosas e automatizar o quanto mais possível. Se ele fizer isso, ele com certeza ele vai ser um pica das galáxias aí de programação, como você é hoje. Show de bola. Então, massa, cara. Vá, continua, tá massa. E aí, pá, na escola. E isso, e aí esse foi um marco, cara, eu considero um dos mais importantes, né? Tipo, o fato de ter ido para a escola, ter conhecido a cidade, saído daquele mundo pequeno que eu vivia, Aquela né? bolha, né? Isso, aquela bolha, porque tu não, é aquilo ali que tu tem, é aquela visão, né, de vida que tu tem sobre tudo. Uhum. Mas E, tu já conhecia computador, tipo, na tua casa, com a tua mãe, com a tua família? Como é que foi a tua relação com a tecnologia? cara, tinha um computadorzinho, não sei com quantos anos a gente acabou tendo. A internet era uma coisa que demorou para chegar lá também, né? Então acho que muito lugar tinha já. E lá, cara, quanto aqui já em Porto Alegre, acredito que já tinha internet banda larga e lá começou a ter a discada, né? Uhum. E aí para chegar a banda larga lá também levou um baita de um tempo e tal, né? Sim. Mas tinha um computadorzinho lá em Capenguinha, mas tinha. Mas você usava, tipo, o computador da escola mesmo, daí, pra estudar e tal? Aí nessa época ainda era muito pouca coisa, né? Fazia trabalhinho na escola e tudo mais. Aí teve alguns cursinhos gratuitos, alguma coisa que eu acabei fazendo de computação, teve alguma coisa que eu fiz ali de. É, Mas continua aquelas então. próximas. Vai. Eu tô atropelando a sua história. Vai lá, Não, conta, não, mas conta. vai lá. As perguntas são bem válidas, É, né? porque, tipo assim, E, eu sou curioso, porque como que você começou a resolver esses problemas e aí depois, com certeza, isso vai, provavelmente lá na frente, vai ser linkado com alguma coisa nessa vibe, né? Mas já tô fazendo antes a pergunta só para eu poder encaixar mentalmente aqui todas as colocações também que você está fazendo sobre essa história. Mas continua, vai show de lá. bola, show de bola. E aí tá, passou ali os 3 anos. A gente tinha computador, daí eu comecei, jogava alguns joguinhos no computador, tinha uma lan house perto de casa, via lá, Ah, fazia Lan House era programa. massa. O que que você jogava lá? Eu jogava Dota no início, Lineage, Dota no início, quando era época do Garena, até antes do Garena, a gente usava um Hamashi ali pra fazer em LAN. Pô, cara, isso aí é das É, antigas, cara do céu. Se tu fala um e isso era negócio hoje bem. numa roda de amigo, a galera vai. Tô brincando. Mas eu era da época do Hamashi também. E aí eu jogava muito Counter-Strike. Dota não cheguei a jogar. O Rafa, ele joga CS. Dota. O Rafa joga Dota. Você pode chamar ele pra jogar uma partida aí que ele Ah, faz joga, muito tempo que cara. eu não jogo agora, né? Pô, ele é viciadão, cara. O Rafa manja pra caramba de Dota. E é massa. E que mais? Você ia na Lan House, pá, daí. E essa era a vivência que eu tinha assim com o computador no início, né? E aí passou o tempo, terminei a escola, e aí esse foi um outro marco importante, né? Hoje eu entendo muito mais sobre a minha vida, só que antes eu não tinha visão do que era o Glauber como era o Glauber, né? E vamos lá, quais eram as crenças do Glauber e tudo mais. Antes eu só vivia por viver e ia acontecendo muita coisa. Uhum. E aí eu cheguei para minha mãe, né? Vamos lá, eu minha família não é uma família que como é que eu posso dizer? Cara, não tinha dinheiro, mas nunca me faltou nada para comer. Eu me lembro de várias Saquei. situações quando eu estava A em minha também é casa assim. e às vezes a minha mãe ia lá e servia comida e dizia: Ah, desculpa, filho, mas isso quando eu era criança, isso, cara, tem muito claro na minha mente. Desculpa, mas hoje é só isso que tem para comer. Eu não dava bola. Tipo assim, cara, se é uma comida simples ou não, porque era criança, entendeu? Uhum. Só que para ela eu sinto que tinha esse peso, né? Porque imagina ela com mãe, com pai, Com queria um sempre dar o provedora da melhor e família e talvez tal, né? ela isso não conseguia dar o melhor que ela gostaria de dar, sabe? Uhum. Mas, cara, nunca me faltou Comida, nada amor, disso. nunca me faltou comida, nem nada. Ah, não, Mas não era uma amor, eu sei família que que não. tinha Olha muita a grana. cara incrível que eu tô aqui. Ah, isso aí o cara é incrível demais. Ô, deixa eu te falar. Fazer a pergunta aqui. Eu gosto de fazer perguntar no meio ali. Mas essa situação assim você não percebia, né, na sua mãe, na sua família. Mas mesmo assim você tinha quantos anos quando você lembra disso, mais ou menos?
Só para eu linkar com a próxima pergunta que eu ia fazer, se isso influenciou muito na sua decisão nesse marco que você vai comentar conosco. Isso era até os 12 anos, digamos assim, que eu me recordo, sabe? Que aí Boa. quando eu morava lá no interior mesmo. Saquei. E aí, bom, então aconteceu essas coisas aí, mas É, você não sentia que aquilo ali te. Porque você não dava, você hoje, era criança, hoje, né? quando eu criança não dava bola. E hoje eu enxergo e tenho a visão que nós montamos as nossas crenças até os 7 anos de idade, certo? Cara, todas as crenças elas são formadas, depois tu acaba só reforçando essas crenças, né? E o fato do Glauber conseguir crescer e fazer tudo o que fez de uma forma inabalável devido a algumas crenças que se formaram quando eu era bem pequeno, tinha, sei lá, de uns 7 anos. Hoje eu já descobri essas crenças e o que é que fizeram eu fazer o que eu fiz, né? Que daí é o próximo parte da história. E aí eu cheguei um belo momento para minha mãe e Eu eu vou disse que guardar tinha essa terminado, pergunta aí depois disso, hein? Quero saber estava terminando, qual das crenças é a mais que te impactou, hein? tá. Vou guardar essa pergunta. E e aí eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, tá terminando a escola aqui, e eu gostaria de fazer algum curso, alguma coisa. Bah, minha mãe congelou na hora assim, ela, bah, já começou a correr uma lágrima do olho. Minha mãe disse, bah, filho, não tenho dinheiro para te pagar um curso, alguma coisa. E eu, na hora, eu olhei para ela, peguei, abracei ela e disse, mãe, não se preocupa, eu vou dar um jeito. Só que, cara, eu não sei nem por que eu falei aquilo, entendeu? Porque eu não tinha noção do que fazer, irmão. Que Entende? foda. Cara, naquela situação, cara, só fiz, né? E aí aquilo ali começou a martelar na minha cabeça. E aí eu ia pra escola ainda e tudo mais, eu não fazia ideia do que eu ia fazer, né? E eu, cara, o que eu vou fazer? Tem que procurar emprego. E aí eu comecei a procurar emprego. E aí um dia eu tava conversando com um amigo meu dentro do ônibus e ele disse, cara, eu trabalho num call center, né? Eu te consigo uma vaga lá. Eu falei, fechou, meu velho, é isso aí que eu preciso, né? E aí eu fui lá no call center, comecei, fiz a entrevista e tudo mais, aquilo, comecei a começar a trabalhar. E aí tudo acabou acontecendo, parece que muito rápido, sabe? Parece que as coisas elas foram caindo. E aí que eu digo que talvez são os presentes que acontecem na vida, né? Uhum. Porque ele foi um presente, ele apareceu do nada, entendeu? Eu ia começar a procurar emprego, e daí quando eu vejo, eu tô comentando com um amigo meu e aí já acontece. Uhum. E aí outra vez, eu tava andando pelo centro de Porto Alegre, não lembro o que eu ia fazer. E aí passou uma menina que tava vendendo curso, né, de técnico informático, não sei o que. Cara, eu não sabia nem o que eu ia fazer, o que eu ia estudar. Então, eu digo que esse é mais um presente que caiu na minha vida, né? E, e ela falou, não, porque tem curso disso, não sei o que, isso aqui. Não, não, não. E eu, tá, deixa eu ver. E eu já fui conversando com ela, disse, não quer ir ali na escola ali e tal. Bora lá, vamos lá, né? E aí eu já, cara, eu nem sabia que eu podia, tipo assim, cara, eu já tenho 18 anos, eu já posso fazer as coisas no meu nome, Uhum. né? Mas eu ainda não tinha muito essa visão, mas eu entendi Aham. ali que eu já podia fazer, não precisava mais depender da minha mãe. Sim. E aí eu perguntei, tá, mas eu posso fazer no meu nome? Posso isso? Não, pode fazer e tal. E, cara, no mesmo dia eu já contratei o curso. Então eu não tinha nem recebido a primeira grana, mas eu já tava contando com um ovo no cu da galinha, né? Eu já ia, cara, eu tinha que fazer aquilo lá de qualquer forma. Eu Que sabia que eu ia massa, fazer. cara. E eu comecei a trabalhar no call center. Logo depois já comecei a fazer meu técnico em informática ali. Cara, o call center pra mim foi uma experiência horrível. Nossa, como eu odiava aquilo lá, cara. Não era um troço que eu gostava. E aí eu tava lá e já tava pensando, não, isso aqui não vai dar certo. Eu acordo com dor de cabeça, eu acordo estressado, não, eu tenho que achar alguma outra coisa. Uhum. E aí, como eu tava fazendo técnico, pô, cara, tenho que achar alguma coisa na área. Uma coisa que eu posso fazer que vai me agregar alguma coisa, tipo, para onde eu tô indo, né? Uhum. Começava a mandar currículo e tudo mais para tudo quanto é lado, me cadastrei nessas Você agências fez o de. técnico de informática ali, é isso? E essa técnico de Comece... informática que você fez, ele era voltado a desenvolvimento de software? Como é que era? Não, ele fala um pouco de tudo, tá? Então, eu tive uma cadeira básica ali, inicial, sobre computação, não sei o quê, as iniciais ali. E aí, nessa época, daí eu consegui trabalhar lá na Lan House. Então, eu saí do call center, né? Eu não durei muito tempo no call center. Consegui na Lan House, ia trabalhar na Lan House, mas eu sempre tinha que ter alguma coisa para pagar o curso, Uhum. né? Pagar o curso e me alimentar minimamente, né? Uhum.
E aí, cara, fiz as cadeiras básicas, e aí mesmo assim, eu tava na Lan House, mas a Lan House não era ainda o que eu queria. Uhum. Cara, começava a jogar currículo pra tudo quanto é lado. E eu tava assim, já enlouquecido, cara, tentando procurar, sabe? Porque eu queria alguma coisa em Porto Alegre, porque daí era perto, porque a Lan House era lá na minha cidade. Uhum. Então era muita correria para sair de lá, ia de manhã, tinha horário para ir para de noite pro curso, não sei o que, era uma confusão os horários. Uhum. E eu tava procurando em Porto Alegre, porque eu já tava em Porto Alegre. A ideia eu ia de manhã para Porto Alegre, ficava o dia todo e voltava de noite para casa, né? Uhum. E, cara, teve até uma situação que foi muito. Pá, aquela ali foi bizonha. Porque era um estágio, e o estágio o lugar era atrás da FAPA. Da FAPA não, da Uniriter. Não conhecia lá na Uniriter. Uhum. E aí eu pedi pro cobrador, cara, me avisa quando for, né? Tal lugar e tal. Quando eu avisei pro cara, ele, pá, ele já fez uma cara assim, eu. Ué. Ué. Tá, deles, ô, irmão, é ali. Quando eu desci, era um baita de um vilão, cara. Uma vila enorme que existe lá atrás da Uniriter. Uhum. E eu, puta merda. Só pra quem tá ouvindo que não sabe o que é vila, é tipo uma favela. Isso, isso. E aí eu desci. E aí eu andei na rua, desci a rua, subi a rua. E era só umas casas. E eu sentei. E eu, meu Deus do céu, mano, o que que eu vou fazer? Cara, não, vou ligar pro cara. Só que não tinha crédito pra ligar pro cara. Entende? E eu, pai, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a cobrar. E antes que ele atender, eu vou desligar. Entendeu? Pra não dar que dá a chamada a cobrar. Uhum. Né? E eu sentei na calçada, liguei uma, já desliguei. Tentei ligar de novo, porque eu queria que ele me ligasse de volta, entendeu? Uhum. E aí, tá, tentei ligar de novo. Aí, daqui um pouco, tá, o cara me atendeu. E aí, eu disse, não, ô, meu querido, eu tô aqui na rua e tudo mais. Mas, cara, não achei nenhuma fachada de empresa, que não sei o quê, que bibibi, que bababó. E ele, não, tu vem, é na casa tal, tem um cachorro tal na frente, tu pode tocar a campainha ali que eu vou te atender. Tá, não, mas, ô, meu querido, não tem placa, não tem nada. Ah, não faz muita pergunta que depois eu te explico. Ai, 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 Desligou. ai. Caraca, moleque, que E furada. eu, meu Deus do céu, velho. Aí eu sentei na calçada e comecei a pensar. E, mano, que porra é essa? Ah, e eu agora? Mano, eu tô no meio da vila, um lugar que nunca vim. Eu era, cara, ainda tinha visão muito do interior, tá ligado? Tipo, eu ia pra cidade, mas eu não era ainda um saco da cidade. E eu, cara, mas eu vou embora. Pô, imagina, olha isso que tá acontecendo. Porra, mas eu preciso, mano. E agora? Pá, será que eu encaro ou não encaro? Tá, e o que que eu vou fazer? Aí o que que eu fiz? Mano, eu preciso. Foda-se, eu vou ter que ir, Vambora. né? E aí eu peguei e eu mandei um SMS pra minha mãe com a localização de onde eu tava, porque eu não queria assustar ela também. Entendeu? Cara, se ela viu, ué, mandou errado. Mas se eu sumir, ela sabe onde procurar, Boa, entende? E essa, boa. essa foi Foi meu esse pensamento. SMS que salvou a vida do Glauber em 2014. E aí eu cheguei ali, né? Toquei a campainha, o cara veio, levou o cachorro lá pra trás. Um baita de Cheguei um e o cara Rottweiler tinha. gigantão lá, sanguinário. Não era um Rottweiler, mas era um cachorro desse esporte grande, assim, sabe? E aí eu cheguei lá atrás e o cara tinha uma empresinha, tinha um servidor ali no coisa dele, tinha várias peças de computador e tal. E eu olhei, ô irmão, tu tá maluco? Cara, olha o que tu me fala pela mensagem, meu, quase que eu vou embora, né? E ele disse, não, mano, é que assim, ó, pô, agora tava na correria e tudo mais, mas olha o meu lado, olha onde é que eu tô. Não tenho dinheiro pra tirar minha empresa e botar em outro lugar, sabe? Eu tenho pouca grana. E, cara, olha os equipamentos que eu tenho. Se alguém imagina que eu tenho isso aqui de equipamento, esse servidor, isso aqui, os caras vão entrar dentro da minha casa e vão querer me roubar, entendeu? É Então, verdade. por isso que eu não boto fachada, não boto nada. Aí tá, fiz a entrevista ali e tudo Uhum. mais, mas, cara, já tava assim, Cara, gente boa, já não não? tava, não. Hã? Cara, gente boa. O cara era bem gente boa. Só Massa. que, bah, já nem tinha curtido pro lugar onde estava, não era lugar massa, então, cara, já Você não, tava não, meio, não, meio não no dei match e civil. ficava procurando. É. Mas tu ficou Ah, trabalhando ali um tempo? Como é que foi? não, 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 não. Nem rolou. Não Aí eu rolou. consegui depois um estágio no Senac, Senac. né? E aí no Senac, e aí começou uma outra parte de aventura na minha vida, digamos assim.
Porque o que acontecia? Eu acordava, tinha que pegar aquele ônibus lá 10 para 6, esse aí era o default, né? Então, tipo, 5h30 mais ou menos, eu já Todo saía dia? caminhando para todo dia. Quanto? Às vezes 5h40, eu ia, apertava o passo, né? Que tinha que caminhar mais uns 10, 15 minutos até a parada ali. E aí eu pegava o busão. Só que o busão que eu pegava, tipo, muita gente da cidade saía de lá e ia trabalhar. Então, aonde eu pegava o ônibus, ele já era lotado. Então, eu Putz. tinha que vir de Nossa. lá até aqui, em pé, no busão. Caraca, moleque. E Sério aí, mesmo? isso, Uma hora e em pé, pouco não, de, uma hora e de meia, pé? isso, uma hora e meia, 2 horas em pé no Caralho, busão. velho. Urra. E aí, eu chegava cedo pro estágio também, né? E aí eu chegava, tipo, num horário que eu considerava ruim de Porto Alegre, porque, tipo, é um horário de manhã. E horário de manhã é onde as lojas não abriram ainda e só tem noia na rua, Uhum. saca? Sim. Aí ia lá pro estágio, do estágio eu ficava das 7, 8 horas, das 8 às 3 da tarde. Das 3 da tarde eu tinha que ficar até as 7 horas em Porto Alegre. Daí, no início, eu comecei a caminhar, a conhecer Porto Alegre, a conhecer os lugares, porque eu tinha que matar tempo, né? Uhum. E 7 horas começava o meu curso, ia das 7 às 10, 10 e meia, mais ou menos. Terminava o curso, eu pegava o ônibus às 11 horas. O último ônibus. 11 horas era o último ônibus. Pegava das 11 horas, De que chegava em casa meia-noite e que meia, mais cidade ou que era? menos, 1 hora. Você ia, Porto Alegre, deslocava de Porto Alegre pra Itapuã. 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 Isso, Itapuã. Hum. E aí eu chegava em casa, era meia-noite e meia, 1 hora, dependendo de como ia o ônibus, né? Mas de noite, assim, não tinha muito trânsito, ele ia bem rapidinho. Uhum. Chegava em casa, cara, eu nunca me esqueço, né? Minha mãe sempre deixava um pratinho de comida pronto, já dentro do micro-ondas. E às Cara, vezes mãe ela é ficava mãe, né, esperando. cara? Não Ela tinha tem, que, velho. mano, ela tinha que acordar 5 horas da manhã pra ir pra trabalhar. E às vezes ela ficava acordada, me esperando só pra esquentar a comida, tá ligado? Que amor, cara. Porque eu chegava Qual que é meia-noite o e nome da meia. tua mãe? Rosane. Rosane, um beijo pra você, Rosane. Mãe incrível do Glauber. E E aí esquentava a comida, né? Às vezes ela tava ali, ela já esquentava pra mim. Eu sempre dizia, mãe, pode deitar, mãe, deixa que eu faço, não tem problema, tá? Porque ela acordava cedo. E aí eu ia dormir, às vezes eu tomava banho, às vezes não. Porque se eu tomasse banho, eu ia dar uma acordada, entendeu? Porque daí eu ia dormir, era 1 hora e meia da manhã, e tinha que acordar de novo às 5 horas, né? Então, dormia. Eu olhava sempre no relógio, assim, tipo, via quantas horas eu tinha pra dormir, né? 4 horas, 4 horas e pouco, mais ou menos, é que eu Nossa. tinha de, de sono. Uhum. Eu te admiro No muito, cara. início, Eu te admiro muito, porque eu tinha uma rotina dessa e eu aguentei. Sabe quanto tempo? Quanto tempo você aguentou nessa rotina? Só pra saber. essa rotina, ela levou Anos, né? uns Anos. 2 anos, uns dois Sabe anos. quanto é que eu aguentei nessa rotina? Indo de Arroio dos Hum. Ratos a Porto Alegre, eu aguentei só 6 meses. Eu não consegui. E você aguentou 2 anos, cara. Você é um guerreiro. Só Cara, como pra mim, um parênteses aqui. aí que tá. Pra mim era uma vontade inabalável, digamos assim. Por causa que aconteceram algumas coisas da minha infância que foram fortes, daí Você aquilo era ali. tipo, obcecado Não, por aquilo que você queria. não, cara, eu só fazia e não tinha peso em fazer. Eu só Uhum. fazia, cara. Parecia que acontecia tão natural aquilo ali. E aí, cada problema que eu via, por exemplo, pô, eu chegava no trabalho ali, cara, eu começava aqui Já pegava a café, piscar. E aí, eu nunca gostei de café. O que que eu vou fazer? Pô, todo mundo fala que café acorda. É isso que eu vou fazer. Aí eu vou comecei tomar a tomar café. café. É isso, cara. E o pezinho embaixo aqui, ó, se mexendo toda hora. Eu levantava, dava choque nas pessoas, de tanto que eu ficava com o pezinho mexendo, né? Uhum. E aí, com o tempo, eu acabei me acostumando um pouco mais com essa rotina, com esse horário Uhum. que eu tinha, né? E aí chegou um certo ponto que aí eu fiquei, né, passou alguns meses, e eu caí numa cadeira de lógica de programação. E aí, essa que era a lógica de programação, eu descobri algo fenomenal, porque eu descobri que eu podia criar as coisas, eu podia inventar as coisas, caramba, velho, eu nunca imaginei que isso era possível, pá, assim, explodiu minha cabeça. E aí, quando aconteceu isso, aí aquele tempo que eu tinha das 3 horas às 7 horas, eu descobri lá na minha escola que eu podia ficar lá estudando. Então, eu Uhum. passava das 3 às 7 horas estudando programação na escola. 4 horas. Então, tipo assim, 4 horas a fio. No início, cara, eu tinha muita dificuldade para fazer uma conexão com o banco de dados. Eu levei, tipo, 2 semanas, porque não tinha ninguém para me explicar, entende? Eu tava aprendendo a lógica de programação, tava, tipo,
eu tava aprendendo já à frente, né? Porque eu ficava essas 4 horas estudando. E as informações da internet, elas eram muito jogadas. Uhum. Então, não sabia nem... Não era tudo assim, estruturadinho. O A, B, C, D, isso, aquilo. Né? Era muito... Tinha bastante informação, mas não era É uma nada informação meio, estruturado. não nada estruturado, não era uma Jogada. informação desorganizada, né? Isso, informação desorganizada. Uhum. E isso lá no início, né? Hoje em dia, cara, a programação evoluiu muito, muita coisa evoluiu e hoje tem muito mais curso, tem curso online, tem, cara, muita coisa ali para Tem, ti ó, tem a minha acabar. metodologia aqui que te deixa, cara, minha metodologia te deixa pronto em 3 meses. Então, quem quiser, Olha velho, quem aí. quiser entrar na área de tecnologia com rapidez, se você quiser ter, só fazendo um disclaimer aqui também, Fala lá. a galera que quiser entrar na área de tecnologia e quiser ser um programador, entrar como CLT, como, né, colaborador de uma empresa, se ela quiser abrir uma startup ou ela quiser fazer freelancer, cola em mim. Eu estou abrindo turma e tenho só 5 vagas, tá? E essas vagas vão ser preenchidas até semana que vem, porque a turma vai começar dia 8 de maio. Então, não perca, tá na descrição desse vídeo, a inscrição para o Carreira Tech. E é sobre isso, cara, sobre ajudar as pessoas e inspirá-las para entrar na nossa área que, bom, a gente tá vendo essa tua história aí, não foi nada fácil, mas calma, calma que a gente tá só no começo dela ainda aqui. Tem muita coisa pela frente ainda, né? Se estudando um monte, então, a informação toda desorganizada, e aí, como é que eram teus professores? Tipo assim, eles te ensinavam? Como é que era Eles te davam algumas dicas e O, tal? o de lógica de programação, tá? Cara, ele era muito bom. Renato Elíbio, lembro o nome do cara até hoje, né? Mas Porque, cara, como pra te ver impactou. como foi marcante essa parte, né? E era bem engraçado e, cara, ele era um ótimo professor que me ensinou, assim, lógica. Uhum. E aí eu acabei estudando, né? Tem uma outra variável agora que eu me lembrei, que, vamos lá, o que eu ganhava do estágio, ele fechava ali quase certinho para pagar o curso. Então eu comia muito Nossa, pouco, entende? Então o que eu comia, sei lá, de manhã eu saía de casa, assim, comia alguma coisa rápida, era meio-dia, almoço, e às vezes era só a janta quando eu voltava para casa. 3 refeições Então, no cara, às dia. vezes, duas às vezes, né? Caramba, Então, tipo, eu que ficava correria. a hora, às vezes, assim, batia uma fome federal, né? Uhum. Mas, cara, isso também foi uma coisa que foi passada inabalável, digamos assim, Massa né? demais, mano. E aí eu fui aprendendo, comecei a aprender também uma partezinha de Arduino e tudo mais. Cara, comecei a ir para essa onda de programação, me apaixonei pelo negócio e cada vez eu buscava mais. Então, Me deixa eu lembro só um daí, pouquinho, só pergunta para o pessoal entender. A matéria que você mais curtiu, a disciplina ou a cadeira foi de programação, que você mais gostou mesmo, assim, lógico, foi lógica da programação, foi o que mais tu isso, curtiu, assim. quando Brilhou foi, teus olhos, assim, foi quando você viu. o que brilhou meus olhos foi eu descobrir, eu ter a visão que eu podia criar as coisas, Top, 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 top. entende? E aí aquilo ali que deu o boom, o início para tudo, sabe? Eu já trabalhava onde fazer estágio, era estágio com suporte, né? Suporte N1, N2 ali, tinha uma ferramenta lá de GV College e tudo mais, e tinha a parte de estar arrumando o computador também. Uhum. E aí, com o tempo, eu comecei a aprender programação, queria tentar alguma oportunidade dentro, porque tinha um pessoal que trabalhava com programação ali onde eu estava. Só que o pessoal ele me achava muito novo, achava, pô, tá recém fazendo técnico, não tá nem fazendo faculdade e tal, então eles não levavam muita confiança com isso, Uhum. né? E eu, cara, vou sair daqui, vou é, começar. Eu já estudava, né? Vou começar a largar currículo para estágio para programação, é isso que eu quero. Uhum. E aí, nesse meio do time que eu estava fazendo o estágio, eu migrei de curso. Então, eu saí daqui que eu pagava e eu consegui pelo Pronatec. Né? Uhum. Na época que o Pronatec tinha um auxílio do governo e tu não pagava o curso pelo governo. Então, eu Massa. acabei mudando o curso e aí eu não pagava. E Uhum. eu, pô, ali já saiu um alívio das minhas costas, porque não preciso ter dinheiro para pagar o curso, né? Sim, top. Fiquei mais um tempo, comecei a jogar para tudo quanto é lado currículo, né? Tava estudando bastante sobre Android na época, Arduino. Até na época eu criei um aplicativo. Eu ligava a luz, Que desligava a massa. luz, ventilador, fazia
ventilador ir mais forte, mais fraco, Ah, trocava de sério? Tu canal. falou, tu tá falando, tipo, ventilador de teto? Caraca, Isso, de velho. teto, de teto, de teto, de teto. Velho, você inventou a Alexa antes dela ser inventada, cara. Velho, que Cara, nessa massa! época, nessa época não se falava nem muito sobre IoT, né? Uhum, E casa inteligente e tudo mais. uhum, A casa inteligente, pela época que eu fiz, ela foi começar a se falar uns 2 anos depois. E aí eu lembro, cara, que tinha uma época que eu queria fazer, é, colocar dentro de tomada. Eu queria um aparelhinho Wi-Fi para mim ligar num relézinho junto e eu colocar dentro das tomadas dentro de casa. uhum, E aí eu sempre mandava sinal para aquilo ali. Só que não tinha, a peça era muito grande e não era barata, uhum. entende? Hoje em dia tem aquele Sonoff, né? Acho que acabou caindo aqui, ó. Glauber, Glauber, Glauber. Foi a minha internet só um pouquinho, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Minha internet tá funcionando. Fala, mestre Glauber, voltamos? Quem sabe faz ao vivo, fica tranquilo. Você tá me ouvindo? Mestre dos mestres, grande Glauber. Mas bem tranquilo. Não se. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Não tem como escapar. Ao vivo é assim. A ferramenta do Microsoft Teams também às vezes dá uma travadinha. Alô? Alô? Alô! Você tá me ouvindo, grande E aí? mestre? Tô te ouvindo. Tá tudo certo Boa! aí? Posso continuar? Tudo, pode, claro. Então você tava falando Até lá que do parte tu ouviu? que você aquelas paradinhas eram muito caras para colocar dentro na tomada. Isso, Eu e tinha não te tinha tamanho comentado da pequeno. parte do Sonoff, até, cara, travou bem na hora que eu falei. Hoje em dia tem umas tomadas inteligentes que é do Sonoff, que Isso, é, isso, isso. Hoje em uhum, dia tem, que é né? muito barato, E cara. É tipo 50 pila, você consegue comprar um troço na época que não tinha, na não época não tinha. tinha, né? Aí eu fiz até um cursinho de Arduino, né? Antes de eu começar a fazer essas coisas. E aí, na época, eu tava falando com um gurizão que dava meu curso, que até foi um tempo depois disso, né? Eu tinha até desistido de fazer isso, porque eu vi que não era tão fácil, né? Uhum, E aí depois eu queria fazer uma central na casa, onde tinha uma central, fazia todas as ligações ali, os fios, tudo ali, controlava tudo pela central, né? uhum. E aí eu tava conversando com ele e ele disse, eu perguntei, meu, o que que tu tá inventando aí agora, dessa vez? Ele, cara, eu tô tentando criar um dispositivo Wi-Fi que é pequeno. Hoje em dia o que tem no mercado, eles são grandes e eles são caros. E a Uhum. minha ideia é criar um dispositivo Wi-Fi pequeno e barato para poder vender em escala, não sei o quê. Que do Então, caralho. olha que louco, velho. Tipo, na época o Gurizão tava tentando criar isso porque não existia no mercado, Era tudo uma né? grandão, né? Era Tô tudo. ligado? Era tudo roteador ou coisas maiores, né? Era, não, Inclusive, não... eu comprei um roteador hoje, ó, a preço de banana, velho. 50 pila. Um roteadorzinho comprei porque eu preciso, eu quero transmitir as paradas na minha igreja, tá ligado? Eu quero transmitir ao vivo no YouTube, daí eu preciso dele pra fazer, mas que Top, é top. um bagulho velho, realmente, naquela época não tinham dispositivos 2014, 13, era muito grande as coisas, né? E aí, o gurizão pensando nisso, cara, que massa. E, e aí, aí nessa época, o que que eu fiz, cara? Eu vou parar de fazer o estágio, estava querendo desistir daquele estágio, parei Sério? com o estágio, comecei, sim, não precisava pagar o curso, vou continuar com o curso, vou focar em programação e eu focar em conseguir estágio, né, em algum lugar. Cara, que E decisão, aí eu, decisão assim, ó. Como é que foi cara, essa decisão? Muito difícil ou como é que foi isso aí pra ti? Porque era uma decisão cara, difícil, né? Parar de trabalhar e tal. na minha visão, só foi acontecendo. Nossa. Só foi acontecendo, cara. Eu fui vivendo e foi acontecendo que nem mágica, digamos assim, da vida, né? Uhum. E, e aí eu fiquei em casa, fiquei estudando, e eu ficava tentando mandar. Eu mandava meu currículo para tudo quanto é vaga que eu achava de Java estágio. Uhum. Só que, cara, não dava certo. Daí eu ia lá e mudava. Me inscrevia todas as agências que tinha de Porto Alegre de estágio, mas, cara, não conseguia. Passou um mês, passou dois, passou três, e aquilo começou a ficar me incomodando, Nossa. né? E eu, meu Deus, cara, eu ia lá, mudava o currículo, olhava na internet, pesquisava o que podia mudar, o que podia melhorar, assim, tá tentando melhorar.
Às vezes tinha até alguns RH, que o pessoal fazia? Porque como eu mandava muitas vezes para a mesma vaga, eles diziam, não, Glauber, a gente já recebeu o teu currículo aqui, assim que tivermos uma vaga condizente ao teu perfil, a gente vai entrar em contato. Eu mandava no remetente já, não, tu mudava o currículo e já mandava no mesmo, sabe? E não dava Nossa. muito certo. A visão que eu tinha é que o pessoal pegava o currículo e, tipo, tocava no lixo. Ah, não tem faculdade. Ou nem tá fazendo faculdade, toca no lixo, entendeu? E Uhum. tudo que eu precisava era uma oportunidade. Tudo que Foi faltava passando o pra tempo, para te dar era uma oportunidade pra você mostrar a sua capacidade. mostrar minha capacidade, cara. E não só a capacidade, né? A força de vontade que eu tinha de fazer as coisas, entende? E, pô, e tudo que eu construí, cara, tipo, tudo que eu tinha feito ali, da em casa, da luz e tal, eu trocava de canal pelo aplicativo, tinha uma lista de canal. Cara, eu fazia muita coisa massa, entendeu? Tudo já conectado na internet e tudo mais. E aí até Cara, que que eu cheguei num massa, velho. ponto que eu comecei a querer desistir. E aí eu disse, cara, não vai dar. Vamos pegar qualquer outro emprego. Vou continuar estudando, mas eu preciso, né, de grana para viver, tenho que tocar minhas coisas. E aí depois eu começo a fazer uma faculdade. E aí depois que eu começar a fazer uma faculdade, aí eu volto de novo aqui, porque não tem. Tinha passado já 6 meses. Imagina, meio ano e eu, cara, sempre mandando, sempre olhando toda hora em cima, entende? Não tava bombando. Até que daí, tipo, tinha uma última chance, que era um programa que alguém tinha me comentado, que era o programa Crescer da CWI. Uhum. E aí eu fui lá e me inscrevi no programa Crescer da CWI. Fui lá e aí no dia, cara, fui fazer a prova, saí correndo. Porque imagina assim, ó, eu ia ainda pro meu curso de manhã. Aí mudou os horários, né? Ia de manhã pro curso onde era pelo Pronatec. Só que daí, na CWI, esse curso, ou pelo menos a prova para ir pro curso, era em Novo Hamburgo. Então, tinha que pegar mais um trem e ir para Novo Hamburgo, chegar lá no final, pegava um ônibus e ia para a faculdade de lá. Entende? Uhum. Cara, não conhecia nada lá. E aí eu cheguei atrasado. Eu tava assim, enlouquecido procurando lugar. E aí eu fui para um lado, num prédio, e aí tinha uma tiazinha, tá procurando, eu quero a sala tal. E ela disse, não, isso é lá do outro lado, e não sei o quê. E eu, tá lá do outro lado, então eu vou passar o pátio, vou isso, não sei o que. Ela viu que eu tava apavorada. Não quer que eu te leve lá? Pai, eu quero muito. Nossa, Muito obrigado. cara. Que anjo Vamos até na tua lá, se não vida vai te essa atrapalhar. tiazinha, cara. Pô, cara, e assim, com o horário apertado, eu tipo, meu Que Deus do céu, cara, massa, a cara. chance, é a única chance que eu tive de alguém me escutar. Que E aí massa. eu vou chegar atrasado. Ah! E aí, cara, eu fui lá, fiz uma prova e eu tinha muito medo na prova, porque, por exemplo, você não tinha uma validação, porque tudo que eu aprendi era da internet. Mas eu Uhum. não sabia se a internet estava me ensinando, ela estava certa. Aham. Então eu ia fazer alguma coisa ali na prova, mas ninguém me disse se isso é certo ou não, entendeu? Uhum. E aí eu fiz a prova, era uma prova à mão e tal. E aí depois tinha uma entrevista, ainda tinha várias pessoas ali para fazer essa entrevista. Passou a entrevista, e aí no final alguém fez a pergunta, se pudesse resumir porque, em uma palavra, por que a gente deveria te chamar para cá, né? Oportunidade. Caraca. Só isso, eu preciso de uma oportunidade. É a única Preciso de coisa que eu alguém preciso, né? acredite em mim. É tipo isso, cara. Eu só queria que alguém me ouvisse, cara. Alguém pudesse. É uma oportunidade, não tem. Resumindo, Resumindo, no não, cara. grosso Pode, modo. pode, pode falar. À vontade. E aí. Não, mas era bem isso, né? Porque, pô, olha todo o esforço que eu fazia, tudo que eu aprendia, tudo que eu buscava, tudo que eu tentava. E, cara, imagina, e era novo, né? E aí deu certo. E aí eu ganhei essa oportunidade. E aí eu saí de Itapuã e ia até Novo Hamburgo todos os dias. Ia pro curso de manhã, às vezes eu saí de Itapuã e ia até Porto Alegre. Então eu pegava um busão, dava 1h30, 2 horas até o centro de Porto Alegre. Pegava um trem. O trem é bom que ele passa de 15 em 15, 10 em 10 minutos. Pegava um Uhum. trem, andava 1 hora de trem. Chegava lá em Novo Hamburgo, descia, pegava mais um ônibus e andava mais uns 15, 20 minutos até a faculdade, né? Isso ida e volta. Então, e aí na volta ainda era ruim, porque o horário que eu chegava tinha que esperar mais 1 hora para pegar um próximo ônibus para voltar para casa. Cara, sempre morar longe sempre foi uma função bem, bem grande, né? Então, o Uhum. fato os ônibus eles serem de uma em 1 hora ou 1 hora e meia, então descasava muito o horário, né? Uhum. Tinha a função do curso que era mega puxado,
né? Digamos que eu aprendi horrores ali, né? Aprendi muita coisa. E acabou dando certo. Passei, agarrei aquela oportunidade com toda a Agarrou, força que eu cresceu toda a tinha. força. Cara, com toda a força, comecei, fiz ali, comecei com estágio, né? E logo depois fiquei, sei lá, uns 2, 3 meses como estágio, já fui efetivado. Passando um tempo mais, aí eu me juntei com um amigo meu, né? E aí a gente começou a dividir um apartamento. Então, pô, aí já facilitou um pouco mais, que eu não Ufa, tinha que menos vir lá do... deslocamento e tal. Isso, menos deslocamento. E aí é um outro marco da vida também, que eu acho que todo mundo tem que passar. É ter a sua vida, né? Porque tudo é diferente. Quando tu começa a morar sozinho, cara, o mais bobo que pode ser é os teus vizinhos, entende? Sim. É a tua vida, é tu vai no mercado, tu É paga tu as lava contas. tua Então, roupa, tu. isso. É Então, tu tudo começa a você, né, criar um cara? senso de responsabilidade que tu não tem. Porque, por exemplo, se tu depende sempre de alguém estar ali com teu pai, com a tua mãe, cara, tu fica dependente deles mesmo que tu não enxergue isso. Ou diz, não, eu sou totalmente dependente. Mas não é, velho. Não é. É diferente. É uma pegada diferente. Tu ter as tuas coisas, tu fazer as tuas coisas, tu resolver teus problemas. E vão acontecer vários problemas e tu não sabe como resolver. E aí tu vai aprendendo e isso vai te transformando na vida, digamos assim. Mas, E, cara, aí depois disso começou a dar certo. Passei lá, no primeiro cliente foi na RBS, trabalhei 1 ano e pouco lá. Depois toquei alguns projetos. Na RBS foi o único lugar que eu trabalhei com projeto legado. Depois de lá, eu gosto, eu tenho a visão que eu tive muita sorte, não vou dizer sorte, né? Porque também tem, pô, a puta esforço que o cara tem, entendeu? cara, se tu falar pra mim, eu vou te dar. Olha, tá online, senão eu já. Cara, velho, se tu falar que a tua história for sorte, velho, não foi. Quantos não você levou? Dá? Não Quantos dá não nem você não. levou, cara? Meu Você Deus do céu. respondia, você foi a única pessoa que eu conheci que respondia o e-mail do RH mandando o currículo de volta. Velho, você tem noção do poder que é essa tua história, a quantidade de resiliência que você teve pra estar onde você tá hoje? Pode crer, Cara, pode crer, você é um pode crer. guerreiro, velho. Eu te admiro muito por isso. Muito Show, obrigado por show, compartilhar brigadão, isso velho. com a gente, cara. Muito obrigado mesmo. Show. E aí nunca fala que foi sorte, cara. Só uma colocação. Foi muita luta, você é um guerreiro. Foi muita luta, Com muita guerra, certeza, com muita certeza. luta. Cara, hoje eu sou totalmente grato, cara, pela vida que eu tenho, por tudo que eu tenho, tudo que eu Pô, te conquistei, acompanho no tudo. Instagram, cara. E eu Você é vou um ainda. cara muito pra cima, good vibes. Você é uma pessoa muito velho. Você é muito foda. Eu te admiro muito. Show. E tudo que eu vou conquistar ainda, né? Acho que a gente Tá só no não começo, gosta né, de mestre? viver Tá só no só no começo, começo. cara. Oh, meu Deus, sou mega novo ainda. Tem bastante planejamento. A minha vida hoje, ela tem meta anual, tem meta para 5 anos, tem objetivos, tem tudo que eu crio, que eu vejo, que eu enxergo que é uma pessoa de sucesso, né? O que é uma pessoa de sucesso? Será que é só a parte da grana? Não, velho. Tem a parte ali, saúde. Como é que tá a tua saúde? Mental, tua Pô, e saúde ô, velho, física, você treinando na entende? academia me inspira pra caralho. Eu acordo de manhã cedo, todo dia eu vou falar, cara, eu quero ser que nem o Glauber na academia focado pra caramba. Porque, sério, ô, esse cara aqui, ô, sério, quem tá ouvindo isso? Esse cara aqui, velho, ele vai com sangue nos olhos treinar. O cara Uma é vez, focado, cara. uma vez alguém teve uma pessoa que ela disse para mim, Glauber, nós influenciamos as pessoas que nós nem imaginamos que a gente influencia. Quando a Pô, gente faz um post no Instagram, alguma coisa assim, né? E eu nunca fui de postar, nunca gostei. Mas aí depois que eu vi essa frase, a gente, pô, na real, tu tem razão. E aí quando eu vou numa academia, alguma coisa, às vezes eu nem tô afim de postar, mas eu posto. E aí, depois que eu comecei a postar, eu vi que algumas pessoas, elas me procuravam, algumas elas agradeciam, pro cara, eu comecei a treinar por causa de ti, eu comecei a fazer tal coisa por causa de ti, entende? Eu tenho algum amigo que vem, meu Deus, mano, cara, eu não tô contigo, mas eu te acompanho, vejo tudo que rola, saca? Então, cara, às vezes num detalhe que tu coloca ali, a gente acaba influenciando as pessoas que a gente nem imagina com que, certeza, cara. que influencia, né? E isso que a gente tá E fazendo é justamente isso, passando essa mensagem de que influencia as pessoas.
Ajude as pessoas com a sua história, porque a sua história contada, ela vai com certeza impactar a vida de muita gente. Muita gente vai ouvir esse podcast, eu tenho certeza. Eu Pô, mesmo, tomara, tomara. tomara não, já é. Tá? Muita gente vai ouvir esse podcast e vai se inspirar com essa tua história. Tenho certeza. E mas aí você começou a trabalhar. Vamos continuar. Você trabalhou na Isso, e aí área. eu era lá na RBS, lá era o primeiro lugar que eu trabalhava com projetos mais legados. Depois disso, eu comecei a pegar mais projetos novos, construção de projetos, e aí depois eu passei ali, fiz uns projetos internos da CWI na época, aí depois eu trabalhei, fiz um aplicativo, que era para, na real, eu aprimorei um aplicativo que era para Marco Polo, trabalhei em conjunto no projeto também, que era para Coca-Cola, e depois disso, eu fui por uma processadora de cartões. Aí eu comecei a entrar mais no ramo financeiro e, cara, hoje a maior parte que eu tenho, assim, de conhecimento é na parte Do de financeiro. ramo financeiro. Teve um marco muito importante que eu considero na minha vida, que foi quando eu comecei a trabalhar num banco. E esse banco, cara, ele era uma loucurada, digamos assim. Trabalhava a ferro e fogo, digamos. E aí, o que que acontecia? Por que aquele foi importante? Cara, foi um momento bastante tenebroso na minha vida, mas foi o momento que eu mais aprendi. E ali eu diria que eu passei 1 ano e meio, só que para mim foi como se eu tivesse passado uns 3, 4. O que que acontecia? Como eu tinha muita sede de crescer, muita vontade de crescer, cara, eu pegava tudo quanto é coisa, abraçava, não, vem que eu faço, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso e aquilo. E aí, com o tempo, eu comecei a me destacar. E eu comecei a ser passado para projetos que eram projetos mais visados dentro do banco, Tipo assim, né? mais estratégicas, coisas mais importantes, mais estratégicas, assim. Isso. Só Que que você quanto mais resolvia, você é importante. um bom resolvedor de problema, então a galera colocou você pra resolver os Isso, problemas mais isso, top. Cara, isso. que massa, E fantástico. aí, só que daí esses projetos, eles já começavam atrasados. Uhum. Então, começava a trabalhar de manhã, cara, começava das 9 horas e ia, velho, até as 9, 10, 11, meia-noite. Às vezes tinha hora, dia que eu saía 1 hora da manhã. Cara, a empresa pagava hora extra, pagava até a mais as horas extra. Cara, pagava Uber para voltar, pagava alimentação, de tudo um pouco, né? Só que, e aí eu ia, pô, entreguei esse projeto. Daqui um pouco, a Glauber tá nascendo um outro projeto. Eles me chamavam para um outro projeto que era referência dentro do banco, né? E eu, não, cara, bora lá, bora lá. Aí chegou um Que momento da minha vida com massa, sempre 24 anos, cara. acende ao pote. O Glauber era. Sempre seja o pote, cara. Massa, E aí, só que assim, daí chegou um continua. momento da minha vida que daí eu me espantei. Porque eu tava andando na rua, tá? E aí me deu um flash, saiu minha visão, né? E aí era como se eu visse em 3D, vinha um ônibus, e o ônibus saía do trilho, entrava na calçada e me atropelava. E eu, aí Caraca, maluco. voltei do flash e eu, opa! Aí eu caminhei pro lado, tipo, já viu o filme Premonição? Eu vi Premonição, uma, tipo, como se fosse uma sim. premonição. E aí eu saí do canto, fui pro canto, tipo, onde o ônibus não iria me pegar, tá ligado? E eu comecei a olhar, não, mas cara, da onde veio isso? Eu não construí isso, eu não construí esse pensamento, não construí nada disso. E eu, tá. E aí, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, eu sempre tentei fazer é, tipo assim, cara, não dá força a problema. Não Uhum. dá força a coisa ruim. Entende, cara? Pô, Passou, tá com o resto. pausa. Saca? Pode falar. Tem um mentor, o meu mentor, o Anderson Luiz, ele fala o seguinte, que existem sempre dois lobos, né, dentro da gente. O lobo bom e o lobo mau. E ele sempre o lobo que vence é o que você mais alimenta. O lobo mau é a ganância, é a arrogância, é a falta de comprometimento, a preguiça. O lobo bom é o empenho, a prosperidade, a riqueza. Então é sempre aquele que você mais alimenta é o que vence. E eu sempre procuro nossa filosofia, a filosofia do meu mentor e a nossa filosofia é alimente sempre o lobo mais próspero, sempre o lobo que é o bom, porque ele é que vai ser o lobo da sua vida, ele é que vai dominar. E o outro você vai encolhendo ele até o ponto de ele não ver mais, não ser mais visível. E isso que você falou realmente faz total sentido, porque você não alimenta coisas ruins na sua vida. Isso é excelente, cara. Isso aí é excelente. Show de bola.
E, cara, não é nem só. Hoje a visão que eu tenho, né? Glauber hoje, não Glauber daquela época, né? Uma coisa que eu vejo é que a gente sempre vai ter problema na vida. Sempre vai ter alguma coisa. Não existe algum momento que não vai ter alguma coisa para te resolver. E hoje, e aí alguns problemas, eles são rápidos. Sempre quando eu faço, pô, Glauber, tem um problema. Tá, eu consigo resolver agora? Consigo. Então vai lá e resolve e matou. Já era. Tá, Uhum. eu não consigo resolver agora? Não, não consigo. Tá, beleza, então eu deixo para depois. Não consigo agora, deixo para depois. Mas Uhum. daí, às vezes, tem alguns problemas que, tipo assim, pô, eu só consigo resolver daqui 1 ano, daqui 2 anos. Mas ele fica lá te cutucando. Ele vai lá, quando ele do nada tá andando na rua, ele, ô, eu tô aqui, tá ligado? Sim, E sim. começa a poluir a tua mente, começa a te tomar conta, começa a te levar pra baixo e tal. Uhum. Antigamente, eu tentava fugir disso. Hoje, não. Hoje eu pego, mano, quer dar uma banda comigo? Então tá, abraça aqui, vamos junto e vamos conversando, saca? Aí, Porque daí mas isso é muito massa. Pode falar, perdão. é o Glauber não fugindo dos sentimentos. É eu ouvindo meus sentimentos, sabendo que eles estão ali, abraçando eles. Mano, tu não vai, eu não vou resolver agora. Então tá, mano, vamos junto até tu cansar, entendeu? E eu vou conversar contigo até tu cansar. Enquanto tu não cansar, tu vai andar comigo. Aí uma Massa. hora ele cansa e eu consigo tocar o resto da vida, Legal. né? E é muito massa isso que você está fazendo. Você está fazendo, não, você falou de andar com os problemas, que eu levo muito isso para mim também. Tipo, o problema eu não consigo resolver agora, que nem você falou. Ah, eu ando com ele e eu vou desmistificando ele. Ó, vou, ao invés de alimentar o problema para ele ficar grande, eu vou diminuindo ele. Ah, eu consigo fazer uma coisinha aqui. Daí ele fica Isso. menorzinho, fica menorzinho, fica menorzinho. Vai resolvendo aos poucos, cara. Não abra. Que nem, tipo, a galera tem mania de resolver tudo de uma vez só, cara. Não. Resolve por baby, é baby steps, passos curtos de bebê, passos de bebê. Vai lá, cai, levanta, volta, pega o problema, resolve de novo, tenta de outra forma. A vida ela é feita de aprendizados. Ninguém na vida conseguiu pegar e dar o primeiro passo e dar 3, 4, 5 passos, sair correndo. Não, você caiu 20 mil vezes antes de começar Isso. a andar. Quem diria correr? Então, pega aquele problema, que nem o Raul falou, anda com ele. Ah, eu quero fazer isso, Anda então com anda com ele, ele. escuta ele, Uhum. né? Escuta ele, E vai. cara, isso tem o que ele tem para te ensinar, porque, cara, ali vai parecer um problema tão grande quanto, né? E aí, se tu não aprendeu com o anterior, porque tu não conversou com o anterior, cara, ele vai te derrubar, né? Ou ele vai te botar lá embaixo, né? Total. Que esse era um dos momentos da minha vida, porque, cara, eu tinha aquele problema ali, eu tentava fugir, né? Mas o que que aconteceu aí naquele momento? Aí, tá, eu passei, teve essa primeira visão, passou mais um pouco, eu ia atravessar uma rua, né? Acho que no mesmo dia aconteceu. Atravessar a rua, deu um flash de novo e deu aquela premonição. Que aí o sinal estava vermelho, mas vinha um carro, furava o sinal e me dava no meio enquanto eu atravessava a rua. E eu voltava. E eu dei uns passos para trás. Eu, opa, cara, isso aconteceu de novo. E eu, não, cara, tem algo de errado. E Uhum. aí eu comecei a me questionar. Tá, o que que tá acontecendo, Glauber? Eu tenho 24 anos, eu tenho problema mental? Que é isso? Né? Da onde que vem isso? Qual é a construção disso? E aí eu comecei a criar um reflexo da minha vida. E aí o Uhum. que estava acontecendo? Cara, eu acordava 9 horas da manhã, trabalhava até 11, meia-noite, Uhum. né? O que eu fazia? Comia mal. Uhum. Vai comer, cara, de meio-dia até tu come, beleza, né? Uhum. Consegue restaurante. De noite, é X, hambúrguer, Coca-Cola, O que dava? pizza. É o que dava, cara, é só coisa gordurosa. E Uhum. aí era um ambiente totalmente estressante, né? Porque tinha umas cobranças bem xarope de entrega disso, daquilo, cara, problema para mais metro. E eu dormia pouco. Uhum. Então, cara, eu dava ali mensal, eu trabalhava em torno de 60 a 80 horas extras no mês, Você tá né? maluco, cara? Velho, olha só quanta hora que Era você. mais ou menos isso, né? Imagina Nossa se há 80 senhora. horas, cara, é como se tu Trabalhasse trabalhasse, tipo 2 semanas assim, a mais faz no seu, 2 semanas a mais entende? Caraca, E aí eu comecei velho. a olhar para isso e eu, meu Era velho, não, insalubre. não, cara, não tá dando certo. E daí às vezes eu trabalhava e ficava tipo assim, ali, trabalhava sábado, e aí chegava domingo, cara, chegava em casa, eu ia dormir e acordava 2, 3 horas da tarde, né, para recuperar sono e já não aproveitava domingo. Então às vezes eu não saía de noite e tudo mais, depende do momento. Então era, Caramba, cara. era bem xarope, né?
E aí eu comecei, não, cara, eu tenho que resolver, tenho que melhorar isso. E aí eu comecei aos poucos, cara, então eu vou me forçar a fazer alimentação, não fazer exercício. Cara, vou ter que começar a fazer um pouco de exercício, começar a melhorar a alimentação. O trabalho eu não consigo mudar agora do dia pra noite, não tem como. Mas eu vou deixar no meu radar, e sempre quando eu puder eu vou melhorar, Uhum. né? E aí eu vou melhorando. E aí também ali, nesse momento da vida, eu tinha 24 anos, eu já estudava, cara, bastante, eu fazia bastante, cara, autoconhecimento. Eu Autoconhecimento. começava, isso, desde os 21 anos, O que que você eu estudava? começava a olhar para dentro do Glauber. Cara, na época, é, eu participei de coach, sempre me questionei bastante, sempre olhava Sério? bastante vídeo, sim, 21 anos começou. E Eu me você, lembro mas que essa parada de coach, qual que eram os mentores que você, assim, como é que isso, por ser muito como que importante, cara. Isso é aconteceu? muito importante. Como que aconteceu? Uma vez eu estava na academia, tinha 21 anos, e aí veio um professor, nem falava muito com ele, né? Bruno Franz. Pá, hoje o cara é sensacional, hoje o cara faz exercício, ele tá na internet, e ele tem lá uma empresa que é o Dietamente, cara, Massa. muito top, muito top. E aí, na época, ele chegou para mim e ele me fez 3 perguntas. Glauber, Hum. é, tu é feliz? Não sei o que da família e não sei o que financeiro. E Caraca, eu que olhei, profundo. mas eram as 3 perguntas-chave, assim. Mas do Caraca, nada ele velho. me perguntou. E eu olhei para ele e eu disse sim, sim e sim. Ele não pode. Então, Não é cara, então, possível. eu tô no auge da vida, não é possível, cara. Eu Eu disse, não, cara, zerei a vida. zerou a vida. Ele disse, não, meu velho, não quer dizer que essas áreas eu não tenha que melhorar na minha vida. Com certeza eu tenho, mas hoje eu tô mega contente. Tá, E eu tenho essa tá visão que eu tô tranquilo com contente isso. com essas áreas na minha vida. E, cara, eu não vou deixar de melhorar. E eu tô querendo melhorar. Massa demais, mano. Ele disse, então tá. Depois a gente conversa. E foi dar aula, né? Cara, a gente começou a trocar ideia e tal. E aí, na época, o que aconteceu? Ele tava fazendo um curso de coach, né? Ele Uhum, tinha recém terminado e tudo mais, tava querendo. É o modo que ele achou de vender o curso dele. E uhum. aí, na época, eu troquei um site com ele pelo coach. E aí, eu comecei a fazer coach com ele, né? Deram 10 sessões. Massa, É, cara. e aí, nisso também, eu aprendi também como o início de como me vender, né? O valor que a gente tem. Cara, a gente entregava muito, né? Então, esse foi o início de tudo. E aí, me abriu a mente e eu comecei a procurar outras coisas, né? E aí, depois teve uma época que eu comecei a fazer. A gente tinha. Na época, eu olhava vídeo do Gabriel Goff, na Gabriel Goff. época. Isso. E aí, hoje faz muito tempo que ele tá até sumido da internet. E aí, ele fez um evento em Porto Alegre que era para unir pessoas assim do tipo. E desse evento Legal. se saiu um grupo de pessoas. E aí, desse grupo de pessoas foi um que eu fui por sei lá, cara, uns 4, 5 anos, né? Uhum. E aí tinha processo de coach, e a gente fazia reuniões a cada, sei lá, tantas vezes tipo, uma vez a cada 2 semanas. Cara, teve várias mudanças aí ao decorrer do caminho. E Que aí eu sempre massa, cara. comecei a olhar Sempre para esse buscando lado de autoconhecimento, né, cara? isso, Isso é um desde os marco na sua 21 vida. Você anos. acha que falando sobre até brincando com a área de tecnologia, tu acha que o autoconhecimento é super importante para se tornar um desenvolvedor de sucesso ou tu acha que não? Tem que só aprender coisa técnica? Eu acho que não é nem para te se tornar um desenvolvedor de sucesso, mas uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de sucesso, boa. Porque é que nem a questão do medo, né? Como é que eu vou saber o medo que eu tenho? Como é que eu vou saber quais são minhas crenças? O que que me trava? O que que me leva para frente? Quem é o Glauber, né? Quem era o Glauber de 1 aos 7 anos? O que que aconteceu naquele período? O que que eu posso melhorar? Ah, por que que eu não evoluo na minha vida? Ou porque, cara, tá tudo dentro de ti, né? Então, se Uhum. tu acaba não se Total. conhecendo, tu não sabe como tu lidar com coisas da vida e aí tu só, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É a música, tá Que ligado? nem a música, é verdade, cara. Mas que nem, Isso, cara, aí tu. tu falou um bagulho agora que fechou aqui com, cara, com chave de ouro. Tudo tá dentro de você. Eu acredito muito nisso, muito. Toda a Isso, força de tudo tá dentro de você. Você só precisa despertar o seu lobo interior, o seu leão interior, o seu tigre, o que você quiser despertar dentro de você. Tá tudo aí dentro. Tem gente, e é super normal da gente não crer na gente. E tá tudo bem. Só que, velho, a gente tem uma capacidade infinita, velho, dentro da gente. A gente tem uma capacidade
cara, sobre-humana. A gente consegue mover montanhas. Inclusive, quem é crente, eu sou muito, acredito muito em Deus. E Deus, na palavra na Bíblia, né? Eu sou muito ruim com esse troço da Bíblia, porque eu tô aprendendo agora. Mas olha só, diz que se você quiser e Deus permitir, você consegue mover montanhas. E é verdade, você consegue transportar uma montanha de um lugar até o outro. Se você quiser, e se assim for da vontade de Deus e da sua vontade. Porque, agora eu vou dar um exemplo bem, assim, que eu sempre falo, velho, o que que a galera faz, aquela galera que constrói prédio? Velho, eles decepam a montanha no meio para poder construir um prédio. E é sobre isso, tipo assim, você pode fazer tudo o que você quiser, tudo, 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 desde que esteja alinhado com o seu propósito e com o seu pensamento, a sua vida e fazer o bem para outra pessoa, né? Então eu sou muito, acredito muito nisso. Você consegue fazer tudo o que você quiser e se tiver alinhado com o seu propósito e fazer bem às pessoas. Essas são três coisas que eu acho que é importante. Ah, eu tenho, Alinhado com o seu propósito, fazer bem às pessoas e ser uma coisa que engrandece e enobrece as demais pessoas. eu tenho sempre. Eu fico olhando para a vida e refletindo, e às vezes eu sempre fico procurando algumas respostas para algumas coisas da vida. Né? E às vezes eu vou até um pensamento científico, algumas coisas que são pensamentos que saem de uma construção. Uma das coisas que eu estava pensando, por último, e eu acho que faz muito sentido, cara, eu acredito em Deus, acredito bastante em energia, e bastante que aquilo que tu joga para o universo te devolve, né? E tu acaba crescendo com isso. E Acredito aí, muito para nisso um também. pensamento que eu estava tendo esses tempos, né? É, quanto mais tu pensa sobre algo positivo para tua vida, mais tu consegue ter aquilo ali. Só que daí tem um coeficiente que é muito legal também, porque quando tu ajuda outras pessoas a crescerem do teu lado, a crescerem contigo, outras pessoas elas se sentem gratas e aí elas ficam tendo pensamentos positivos sobre ti. Então não é só tu tendo pensamento, tu tem várias outras pessoas que ficam tendo pensamento. Isso aí, tipo, chega num bolo que, cara, não tem como não dar certo, Uhum. entende? Então, quanto mais tu consegue ajudar quem tá próximo de ti, ou quanto mais pessoas tu consegue ajudar, mais tu consegue crescer, né? E aí a gente entra também, cara, que uma pessoa que abre uma empresa, cara, o cara abre uma empresa, o cara gera um monte de emprego, o cara soluciona algum problema de muito, ou ele soluciona um grande problema que existe no mundo, ou ele soluciona o problema de muitas pessoas, Com né? certeza. O mundo, na real, eu tô abrindo a minha empresa agora. Tô nesse processo de eu empresa, né? Eu presa, porque eu tô trabalhando Sim, sozinho por sim. enquanto. Cara, depois que eu descobri que não é sobre eu, não é sobre mim, é sobre servir a outra pessoa, é sobre agregar valor na outra pessoa, passar, transmitir o que eu conheço para as demais pessoas, porque eu amo o que eu faço, eu amo dar aula, eu amo estar no meio da Show. galera, eu amo estar fazendo esse movimento de ensino e fomentando esse conhecimento. Isso tudo que a gente está fazendo agora é justamente para isso, para fomentar conhecimento, para fomentar que a galera consiga, através do Glauber, ser impactado e entrar na carreira de tecnologia e ser um cara foda que nem o Glauber. E eu acredito muito nisso. Cara, eu só tô fazendo tudo isso porque eu acredito na força que tem o conhecimento e as pessoas unidas em um propósito maior, um senso de comunidade, um senso de fazer o bem para outra pessoa. Não é sobre dinheiro, não é sobre, cara, não é sobre isso, é sobre as pessoas juntas inspirando e ajudando umas às outras a E criar crescendo e a junto. crescer. É isso que eu acredito e, cara, eu tô nesse propósito muito forte, tô muito feliz com o que eu tô fazendo. E realmente, cara, realmente é sobre isso, sobre não tem a ver com sobre dinheiro, cara, não tem. O dinheiro é consequência daquelas coisas que você faz para as outras pessoas e que traz Quando benefício para elas. eu É acredito que sobre quando o isso. dinheiro é o foco, quando o dinheiro é o foco, tu até consegue, mas não tanto quanto ele não fosse o foco, Com certeza, eu né? acredito muito Quando o nisso dinheiro também, é Glauber. resultado, ele acaba vindo muito mais, de Com uma forma certeza. muito mais leve também, né? Com certeza, eu acredito muito nisso também. Tanto que o meu projeto, ele é bem abrangente, vocês vão ter novidades semana que vem e vocês vão curtir. Vai ser
do caralho. Não tem outra palavra. Show, show, Mas não show. vou dar spoiler agora, tá? Esse podcast vai ir na segunda-feira ao vivo. E ao vivo não, vai tá ao vivo agora, mas na segunda-feira a gente vai ter novidades muito massa aí. Mas, cara, eu pego meu projeto e é na minha vida eu tenho essa pegada de influenciar as pessoas a serem a melhor versão delas através da tecnologia e ajudar as pessoas também. Então, eu gosto muito. Inclusive, eu quero no futuro poder ter condição para dar. É um projeto que eu quero muito fazer, pegar a galera que não sabe e poder dar para elas o meu treinamento, minha mentoria, poder, ao invés de, porque o que acontece? Hoje eu preciso me manter e para me manter eu preciso que as pessoas comprem o meu trabalho no começo, mas eu tenho um projeto Sim, maior sim. que eu quero pagar para as pessoas estarem comigo e aí eu vou Hum, pegar a galera que, velho, tá lá no fundo do poço mesmo, lá embaixo e não sabe, não tem uma profissão digna e eu quero ensinar para elas essa profissão, para que elas consigam, cara, abrir a empresa E ela delas, precisa que ser, elas ter só a consigam. força de vontade. Exatamente, falta alguém para virar uma chave na cabeça daquela pessoa. E, velho, esse é o meu maior sonho, esse é o meu maior objetivo de vida, é ajudar as pessoas que, sabe, aquelas que estão, eu, sabe, mesmo sem objetivo e dar para elas um brilho no olho dela. Pelo menos para que elas Show, show. consigam Top. seguir a vida. Esse é o meu maior sonho. Eu tô aqui ainda, falta muito para Eu, chegar lá, mas eu tenho cara, eu vou certeza que te eu vou dizer chegar lá. que pelas experiências que eu tenho na vida e até o que eu vejo hoje, o reflexo, antigamente, eu sempre coloco assim uma meta, cara, 1 ano, 2, 3 anos. Só que eu descobri na minha vida que 1 ano dá pra fazer muita coisa. E, cara, Dá, às cara. vezes as coisas elas acontecem tão rápido, tipo assim, a coisa que tu planejar pra 1 ano, quando vê, tipo, já tá acontecendo, e às vezes eu olho assim, meu Deus do céu, cara, já chegou aqui, e agora o que eu faço, entendeu? Como assim chegou tão rápido? Então, acontece muito rápido, cara. Quando tu tem essa força, essa visão inabalável, quando tu se permite, quando tu se questiona muito, eu acho que uma das coisas mais melhores que eu faço na minha vida é toda hora estar conversando com o Glauber. Eu Massa. sento e eu converso com o Glauber. Eu saio na rua caminhar às vezes e eu converso com o Glauber para ouvir, né, os meus sentimentos, ouvir o que eu tenho para colocar para fora e ouvir minhas ideias e por aí vai. Massa demais, cara. Meu Deus. Velho, eu aprendi muito contigo hoje, cara. De coração, muito Show, obrigado, velho. show, que ótimo, que ótimo. Velho, o nosso tempo aqui eu tenho uma call agora, mas antes de eu entrar nessa call, eu queria te fazer uma pergunta para a gente refletir sobre tudo que a gente falou aqui nesse episódio. Primeiramente, eu queria perguntar se tu curtiu estar aqui comigo hoje. Ah, ótimo, ótimo. Quem é que não gosta de falar de si mesmo, né? Eu acho que todo mundo gosta de falar. Ah, Eu acho que massa, todo cara. mundo tem uma parte, talvez, egocêntrica aí, querendo ou não, né? E a Ah, gente não é gosta de falar de si egocêntrica, cara. É a mesmo. tua história, velho. Meu, a tua história é incrível. A sua história vai inspirar muitas pessoas, eu tenho certeza, cara. Tomara, tomara, E tomara. assim, é um prazer, sério. Para mim é uma honra. É uma honra que você esteja compartilhando a sua história conosco, cara. Muito obrigado mesmo, de coração. E para fechar aqui com chave de ouro, antes de fechar, inclusive, você lembra que eu guardei uma pergunta no começo, quando você estava falando dessas crenças lá Ah, do toca coisa? lá, toca lá. Agora chegou a hora dessa pergunta antes da outra. Qual que foi essa crença do Glauber, qual foi a crença dele, porque teve várias, né? Mas a gente tem várias crenças, mas qual foi a que mais te impactou assim na sua vida, Tá, que tu leva pra tua vida sempre? tá. Essa aqui, não o que eu levo pra vida sempre, né? Mas essa aqui eu acabei descobrindo, assim, que foi. Porque chegou um determinado momento da minha vida que. Imagina que nós somos como se fosse o Google. E tu consegue Certo. buscar tudo, só o Google sobre nós mesmos, né? Uhum. Só que é difícil tu ter acesso a uma informação dentro do nosso cérebro, uma informação específica, alguma coisa do tipo. E às vezes tu tem que fazer a pergunta certa para ter a resposta certa.
E aí também tem várias coisas e terapias ou alguma coisa assim que pode te ajudar a chegar nesse ponto, né? Uhum. Ah, eu fiz E em algumas já. determinado Eu gosto, eu sou adepto da terapia. Inclusive, beijo pra Karina, minha terapeuta. Incrível ela. show de bola. E aí teve um determinado tempo da minha vida, uma situação que eu peguei e me fiz a pergunta, tá, mas o Glauber, o que que foi a força inabalável que fez eu fazer tudo o que eu fiz enquanto eu nem enxergava que eu tinha toda essa força? Que era acordar cedo, era trabalhar, e nunca foi pesado para mim, velho. Eu só fazia, entendeu? Eu só fazia, mano, e não me incomodava com isso, e isso nunca foi um problema, não foi nada. Mas o que que era tão forte assim que eu tinha e eu não sabia? E aí eu descobri, porque teve uma situação, um problema quando eu era criança, eu tinha uns 5, 6 anos, né? E aí aconteceu um problema bem específico, assim, na minha família, né? Na época eu morava lá no interiorzão, assim. E aí, nesse tempo, eu olhei pra minha mãe e eu disse assim, mãe, um dia, imagina, cara, eu tinha 5 anos, e eu consegui ter essa visão é, bem clara do acontecimento que tava ali, como se eu visse, tipo assim, eu enxergando Nítido. nítido em terceira pessoa, da mesma forma que eu tava tendo aquele Aquele problema problema do ônibus dos ali, flash dos ali, isso, flashes. do ônibus, cara, eu consegui enxergar um flash nesse mesmo formato. E, e aí eu olhei para minha mãe e disse assim, a mãe, um dia eu vou ter tanto dinheiro que eu vou te tirar daqui. Então foi Caralho! aquilo ali, velho. Foi aquilo ali deu a força inabalável para mim construir toda a minha vida. Eu descobri isso, sei lá, com 26, 27 anos, Caraca, entende? moleque. E aí eu olhei para aquilo ali e eu, cara, show de bola. Hoje eu entendo, eu aceito, agradeço por, por, por onde isso me trouxe hoje, né? Uhum. Hoje eu consigo enxergar, pego o que me faz sentido eu levar e o que não faz sentido eu levar, eu deixo para lá e tá tudo certo, Massa. né? Então esse foi um maior marco, assim, que fez o Glauber acordar cedo e trabalhar, buscar emprego, resolver problema, isso, aquilo. Massa, cara. Ô, incrível, velho. Incrível, cara. Um dia. E eu pergunto pra ti, quantas coisas massas você já fez pra sua mãe depois disso tudo? Quantas coisas massa eu já fiz para minha mãe depois disso tudo. Tipo, coisas simples assim que ser pra você parece simples, tipo, talvez ir visitar ela, dar um celular, dar uma coisa assim que, sabe, com o seu dinheiro, o que que você fez pra ela já? Assim que te foi, por exemplo, eu vou Cara, falar pra mim, por mim. Não, fala tu. tá. Não, dá exemplo. Porque às vezes assim, acaba acontecendo e o cara não acaba vendo tanto o que que é, né? É claro, por Se exemplo, você, na sei minha lá, casa é tão natural, né? Tu, por exemplo, eu ajudar minha mãe, cara, eu amo minha mãe de paixão também. Beijo, Maristela, minha mãe, linda. E o que acontece? Ela, inclusive, ela vai vir aqui amanhã. Cara, eu tô muito ansioso que vai vir minha avó também. Mas vamos lá. Eu dei um ar-condicionado para minha mãe quando eu me mudei para Porto Alegre novamente. Fui trabalhar na CWI. E lá consegui trabalhar, ganhei uma graninha, juntei uma graninha, dei para ela um ar-condicionado. Pô, aquilo ali pra mim foi um marco na minha vida, porque eu também consegui dar, cara, um negócio que sério, pra muitas pessoas pode ser uma coisa simples, mas naquele momento ela tava passando frio. E o meu pai, ele tem uma bolsa de urostomia, que ele carrega isso com ele e tem que trocar essa bolsa de tempos em tempos. Só que tu imagina no frio de Porto Alegre, 0 grau, tu trocar uma bolsa no frio e sem um ar-condicionado quente. Isso é muito ruim, isso é muito doloroso, isso é muito desconfortável para ela, para ele. top, top, top. E a primeira coisa que eu fiz foi dar um mínimo. Cara, eu parcelei a porra do ar-condicionado em vezes porque eu sabia que eu não tinha condição de pagar aquilo à vista, mas foi a primeira coisa que eu fiz para retribuir todo o esforço que a minha mãe tinha feito por mim, e fez muito, e faz ainda por mim, durante esses anos que se passaram. Então, isso para mim foi um marco. Pode ser uma coisa simples? Pode. Mas para mim eu fico muito grato e foi uma maneira de gratidão que eu levo pra vida. Cara, quanto se entra assim no ponto mãe, eu acho que eu nunca meço esforços para fazer algo, né? Cara, não, eu só tenho a agradecer, né? Ela que tem a agradecer, meu pai também. Meu pai, por um bom tempo assim, foi bem difícil a situação com ele, sabe? Mas, cara, hoje é uma pessoa
fenomenal, sensacional. Sempre foi, né? Me ensinou também muito. Ensinou, Mas hoje em dia ele seu pai e tá sua mãe bem se mais, ensinaram assim. a ser você, a ser esse cara que você é, né? E isso. No início foi bem mais minha mãe. Hoje meu pai, ele sempre foi presente, mas ele tá hoje bem diferente, né? E, cara, Legal. no nosso esforço já tem celular que foi dado pra mãe. Todo mês tem uma grana que eu ajudo meus coroas. Pô, Isso, cara, sério? Você faz mais, ajuda eles todo claro, mês, mano, cara? faz isso, Ô, faz cara, mais de Glória, 20 que anos. massa, velho. Né? Tem a questão lá de uma tia lá, que é irmã da minha mãe, que tem todo um outro ponto de problema Isso lá tudo é também, gratidão, cara. tá Isso aí é tudo cuidando. ser... Nossa, que forte. É, o que eu acho, assim, que mais influenciou, né, e aí sempre, porque o que mais me toca, digamos assim, né, Hum. cara, minha mãe estudou, sei lá, até a quarta série. A minha mãe, cara, a mãe é uma pessoa de outro mundo, na real, e ela não sabe o quanto ela é importante. Às vezes ela sempre quer demonstrar mais do que ela é, sabe? Uhum. Mas, cara, ela não, ela tava muito à frente do tempo dela e ela não tem a visão disso, né? Ela Aham. como pessoa, de fato, né? E tudo que ela passou, né? Uhum. E aí tem isso e tem um ponto até, vamos botar mais familiar, minha irmã também, pai também. Uhum. Eu sempre quis que a minha irmã, né, ou ela, cara, sempre olhasse a vida de uma outra forma, quisesse evoluir, porque também eu sempre estava numa pegada assim, né? E por muitas vezes eu queria também, é, não digo forçar, mas é demonstrar, pô, olha isso aqui, estuda isso aqui, faz alguma coisa, mexe, tal, tal, isso, aquilo. Uhum. Mas eu via que isso, cara, não funcionava. Tu ir Aham. lá e tu falar alguma coisa, tu sempre quer o melhor pra tua família, mas tu Com falar alguma coisa certeza. que eles têm que fazer, não funciona. E o que começou a Acredito muito funcionar nisso. é, cara, exemplo. É Exemplo. exemplo, mano. Quando eles Puta que pariu. começaram a enxergar o Glauber, o que que o Glauber faz, o que que o Glauber busca, como é que o Glauber se porta, aí tu começa a ver que eles começaram a mudar algumas coisas na vida, entende? E aí, minha Uhum. irmã, cara, hoje ela é uma pessoa fenomenal, tinha até um determinado da vida que enxergava ela, que ela era morna, digamos assim, ou acomodada, vamos dizer. Cara, Sim. hoje ela tá quase mais longe do que eu Tá de onde voando. ela pegou, tá voando, velho. Minha mãe também já não é uma pessoa acomodada, cara. Então, eu acho que Incrível, isso cara. é mais marcante do que o presente ou a grana que eu vou lá dou, entendeu? Ah, cara, E, eu cara, acredito muito nisso também, cara. é fonte de vida, mano. Você trouxe exemplos pra dentro da sua casa. Você, velho, até me emociono, porque, pô, muito massa a tua história, porque os pais, os nossos pais, eles querem que a gente dê certo. E, velho, não é sobre dar as coisas, não é sobre bens materiais, é sobre o Glauber dar certo, é sobre o Maicon dar certo, é sobre as pessoas que estão ouvindo a gente dar certo. E, velho, você faz a sua mãe, seu pai, sua família muito orgulhosa porque você deu certo, Glauber. Com certeza, Pô, com massa, certeza. E cara, eu tenho massa, orgulho incrível. deles enorme também. Incrível, cara, incrível essa história. Massa. Show de bola. Obrigadão, Maicon. Pô, cara, fico. Desculpa chorar, mas é que eu sou meio chorão mesmo. Não tem problema. Não tem Massa a tua problema. história. Hein? Linda, cara, linda mesmo, cara. Família linda. E isso tudo, né? A família da gente dá muita força pra gente fazer tudo o que a gente precisa fazer, né? Precisa ser feito. E dentro disso tudo que a gente falou, Glauber, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo. O que você diria para aquela pessoa que está começando agora, engatinhando na área de tecnologia, ou até mesmo em outras áreas, enfim, fica bem à vontade, para falar para essas pessoas do, o que o Glauber qual a mensagem do Glauber para as pessoas que estão começando agora na carreira, na vida, e qual é o seu principal conselho que você daria para essas pessoas, ou os principais conselhos para quem está começando? É, cara, o primeiro deles eu acho que é tomar as rédeas da sua própria vida. Entende? Cara, a vida não é dos teus pais. Agora tu já é uma pessoa grande e tu deve tomar as rédeas da tua própria vida. Tenha seus problemas, resolva eles,
né? Tenha a sua própria vida, tome conta da sua vida. E, cara, não entra naquele, tipo, não vive cada dia só por viver, sabe? Tente sair do fora do conformismo, digamos assim, né? Tipo, o que tu pode melhorar na tua vida? O que tu pode fazer de diferente? Para onde que tu quer ir? Crie pequenos planos, pequenas metas, ou, cara, qualquer coisa que seja, sabe? A gente pode sempre dar o melhor que a gente pode em tudo. Uma coisa que eu vejo que hoje é uma coisa que eu treino bastante, né? É a comunicação, Massa. conversar, networking, conhecer novas pessoas. Todo dia, vamos lá, ninguém acorda todo dia feliz. Não existe isso, Uhum. entende? Mas é tu se conhecer. E aí tu saber o que que deixa o Glauber triste, o que que te deixa triste, o que que te deixa feliz. E Uhum. aí quando tá um dia triste, o que que faz a levantar teu ânimo, né? E aí tu começa a anotar, pode anotar num papel, o que que eu posso fazer em determinada situação. Começa a entender os teus sentimentos, né? E começa a trabalhar a favor deles. Uhum. Então hoje um exemplo, o Glauber sabe que, pô, hoje eu tô triste, hoje eu tô para baixo, hoje tá moroso, hoje tá aquilo. Cara, eu sei que quando eu tô um dia assim, e aí também a gente tem toda a parte de processos químicos que rodam no nosso corpo e por aí vai, né? Além só dos sentimentos. Eu Uhum. sei que o próximo dia vai ser um dia fenomenal, né? Então, Show. eu sei mais ou menos, eu conheço o Glauber e sei como ele funciona. É claro, tem muita coisa ainda para descobrir, isso que é mais louco, né? A gente não sabe sobre nós mesmos, bem dizer. Uhum. E eu sei às vezes o que que deixa, levantou o ânimo do Glauber. Às vezes eu tô triste, cara, bota uma música, começa a cantar. Eu me forço a cantar aquela música porque eu sei que daqui a um pouco meu cérebro ele vai parar de se ligar a problemas, ele vai ligar na música e aí parece que é uma roda. E aí quando a roda ela tá girando para trás com problema, quando eu começo a fazer ela girar para frente, ela vira um moinho. E aí ela Uhum. vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. E, cara, depois que ela pegou o ritmo da felicidade, é muito mais pensamentos felizes que tem, né? Se a gente Massa. for olhar, por exemplo, se a gente sentar numa roda de amigos, pode fazer o exemplo. Cara, os amigos é como se fosse nós conversando com nós mesmos. Vai lá e Uhum. tu fala sobre um assunto, pô, semana passada morreu minha tia. Todo mundo vai achar alguma coisa na mente delas de alguma coisa parecida que aconteceu. E aí Uhum. todo mundo vai falar de problema de morte. Mas se Uhum. tu chega e tu conta uma coisa feliz naquele grupo, todo mundo vai começar a achar alguma coisa feliz para contar. Então, cara, conta histórias felizes para ti. Conta Massa. coisas felizes. Procura, né? E outra coisa, seja grato por tudo. Meu Uhum. Deus do céu, exerça gratidão a todo Até por momento. respirar, né, cara? Tudo. Meu Deus do céu. Né? Hoje, sou grato por toda a minha vida, por tudo. Eu sou grato até pelos problemas que eu tive na vida. Massa, massa. Que E levaram porque, tipo você assim, aonde você tá, né, que cara? levaram isso. Tipo, eu só sou quem eu sou hoje porque eu tive um baita de um problema, que eu tive problema psicológico. 24 anos eu tive problema psicológico, cara, né? E aí eu tive que aprender com aquilo lá, eu tive que aprender, melhorar o Glauber, aperfeiçoar o Glauber. E hoje, claro, na época eu não era contente, na época eu tinha até um pouco de medo, né, digamos assim. E hoje eu sou muito feliz por isso, né? Eu tive problema em relacionamento, o cara me jogou lá embaixo de novo, mas hoje eu sou feliz por cada ponto daquele problema que eu tive ali, né? Na época eu não era tão feliz que era tava ali Tava vivendo nada com a ver. problema, Ah, né? não, tem que sobrar. Cara, uma coisa que eu aprendi também é o luto, né? Sofrer o luto. Tipo, por exemplo, o relacionamento quando você termina, ou qualquer coisa que você faz que te gera uma melancolia, você tem que sofrer aquilo. Você tem que parar e chorar mesmo e coisa, porque, velho, é um processo que tem que ser passado. Senão Também. acontece um Sobre, encapsulamento e vira uma depressão, que aconteceu muito comigo isso. sobre chorar, e existe outra, como é que se diz? Outra crença Outra crença. instalada que tinha de chorar. Eu, por muito tempo na minha vida, não chorava. Por quê? Sério? Porque quando eu era criança, quando eu ia chorar, eu era uma criança que chorava bastante. E aí meu pai, Não por mais que chora, meu você é pai um já homem. morria, homem não chora. Uhum. Cara, olha aquela crença que se instalou depois que eu comecei a ficar mais velho, eu não chorava mais, entendeu? Até Nossa. eu chegar num ponto da minha vida e entender que, cara, não, tá tudo bem, homem chora sim, não tem Cara, eu problema, fui criado por três mulheres, entende? velho. E aí, tipo, não tem essa. Eu choro mesmo, não quero nem saber.
Mas, ó, Mas pra pra gente te ver ver, o todo quanto homem elas ouve isso, não é pensam. verdade? Todo homem ouve isso. O homem não deve chorar. Isso é, Isso, cara, não isso, tem nada, enfim. Mas realmente, isso com certeza foi quebrado por você, né, Glauber? com certeza. Já Mas, aprendi, já convivi, agradeci, né, porque me trouxe até onde deveria trazer. E, cara, por um bom momento, o fato de eu ser frio e não chorar me ajudou também. Porque quando a gente acordar cedo e voltar tarde, mano, não tinha choro, não tinha reclamação, não tinha nada. Então, eu ser frio nesse período me ajudou. Ser frio com meus sentimentos, né, digamos assim. te trouxe uma soft skill muito foda que é soft skill, para quem não sabe, é habilidades interpessoais, que é a tal da resiliência, né, velho? Te trouxe você um Resiliência, cara muito bom, forte, muito o bom. cara determinado, o cara que cai, mas levanta rápido, um cara que pode dar porrada que for, ele tá de pé. Então, pô, isso para ti trouxe muitas coisas positivas também, né? Então, isso é que nem tu falou, exercício de gratidão, né? Você se agradecer por tudo. Isso é, cara, Até velho, por lindas problemas da palavras, vida. Glauber, lindas palavras, velho. Show de bola. Mestre, mais uma vez eu te agradeço muito por a sua disponibilidade de estar aqui comigo, de passar a tua mensagem, a tua vida, contar a sua história para várias pessoas. Esse podcast depois vai estar disponível para todo mundo ouvir. E eu gostaria de perguntar para você, cara, como é que a gente faz para encontrar o Glauber nas redes sociais? Como é que eu faço para te encontrar lá no Instagram, no Facebook? Pode deixar no Facebook, eu acho que ninguém usa hoje Facebook hoje, né? É, Instagram acho e que não. LinkedIn, enfim, o que você quiser deixar, cara, fica bem à vontade. Como que eu encontro o Instagram, Glauber? cara, show de bola. Instagram, hoje ele tá aberto, é Glauber C Barbosa, Barbosa com Z. LinkedIn, acho que se tu colocar Glauber Cardoso Barbosa, ele já vai aparecer direto ali. Eu não sei se ele aparece porque eu já pesquisei ou porque não deve ter tantos Glauber assim também. Então, Uhum. Glauber Cardoso Barbosa, tu acha no LinkedIn, ou Glauber Cardoso Barbosa também vai achar no Instagram. Ou se não, Glauber C Barbosa. Perfeito, mestre. E é isso aí, cara. Adicione o Glauber, o cara é espetacular, ele ajuda, velho, se quiser. O galera pode mandar direct pra ti lá, Glauber. Pode, claro, Pode com mandar mensagem certeza, pra ti pode lá. mandar, pode mandar. Com certeza, sempre vou Beleza. responder, sempre vou estar aberto para qualquer coisa. Ainda Massa, mais se eu cara. conseguir ajudar, ah, meu Deus do céu, vou Ah, ter você todo o consegue, prazer. cara. E segue ele lá que ele tem uma rotina de treino, velho. Ele tem uma rotina massa lá. Você vai se inspirar com isso. E se você quiser ser um desenvolvedor de sucesso, segue esse cara aí porque ele é fenomenal, beleza? Um último recadinho aqui. Cara, velho, a inscrição do Carreira Tech tá aberta, tá? Só até. Eu vou deixar aberto esse final de semana para quem quiser se inscrever, mas só tem 5 vagas, tá? No domingo eu vou fechar essa inscrição porque eu vou fazer uma novidade aí com vocês. Então não perca esse final de semana aí, vai ter movimento no Carreira Tech. E o que que eu ia falar? Então, quem quiser, vai ter o link aqui na descrição desse podcast para você que interessa em inscrever. Se bem que, cara, velho, a galera já tá se inscrevendo e tá engajada. Estou criando uma comunidade muito legal de dev e as aulas começam dia 8 de maio. Então não perca. Se você quiser ser um dev fora da curva, clica no link aqui de baixo e se inscreve, porque vai mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua vida. E, cara, vou colocar você do lado de pessoas como o Glauber, que, velho, vai alavancar sua vida, não tem erro. Vai alavancar sua carreira, se é isso que você quer na sua vida. Né, Glauber? Ah, com certeza, tu já mudou muita vida, cara. Você tem um projeto já há bastante tempo, desde antes de tu ser professor lá do Vencer e tudo mais, já tocava num projeto por fora de mentoria, digamos assim, né? Então, cara, não tem muito o que dizer. Obrigado. Parabéns por isso tudo que tu faz, cara, e pela coragem de empreender também. Eu ainda não tive essa coragem, mas eu tô no caminho ainda. Bora lá, cara. E qualquer coisa que tu precisar de qualquer ideia, qualquer insight, me chama, mestre, porque eu tô tendo muita ideia, tô trilhando um caminho bem árduo, tem o caminho das pedras. Se você, velho, um dia você quiser abrir uma empresa, quiser empreender, ou colar comigo, fica o convite também. Quiser dar uma aula à noite, velho, fica bem à vontade também para trabalhar comigo aqui, tá bom?
Velho, Bola. muito obrigado, gratidão por esse episódio Obrigado, incrível, velho, agradeço. incrível. Cara, foi assim, ó, A gente velho, passou um pouquinho do time ali, agora tava olhando pro explodiu. relógio. Cara, mas assim, Mas show de velho, bola. depois o meu compromisso, depois eu me resolvo, mas o importante é passar a sua mensagem pra galera e deixar ela clara pra todo mundo. Eu não sei, cara, eu curti eu não sei você, mas eu gostei muito de ouvir essa história, gostei muito da sua trajetória e vai inspirar muitas pessoas, beleza? Galera, comenta aqui o que você achou do episódio, pra gente poder. O Glauber, depois a gente pode chamar ele para responder os comentários. A gente troca uma ideia lá nos comentários também. Pode ser bem aberto ali, a gente troca uma ideia, né, Glauber? Se ficou alguma dúvida. Velho, ah, gostaria de te agradecer. E vamos para cima, mestre. Muito obrigado. E até o próximo Jornada Cast. Obrigado, Glauber. Grande abraço, mestre. Obrigadão, Maicon. Tamo Abraço. junto. Abraço.